Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast nesta quinta-feira para falar de empreendedorismo, para falar de chocolate, para falar de Páscoa, para falar para as confeiteiras, para falar para quem gosta de comer, para quem quer engordar, para quem quer emagrecer, para todo mundo. Fernando, começa agora mais um NapaCast especial. Antes de falar dos nossos patrocinadores, vamos inverter, vamos bater salva de palmas para ela, Bia Rizzi, a Bibi Brigadeiro. Salva de palmas. Mais palmas, Fernando, mais palmas. Fechou. Antes de falar dos patrocinadores, obrigado por você ter topado. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Obrigado porque, assim, pra quem não sabe, tem um cadeira cativa no nosso podcast, que é parente, né? Então a gente tem que mandar um beijo especial pro Xandão. Xandones! Agora Xandones. Beijo maravilhoso. Xandão tá numa fase romântica, namorando. Ele não é mais o mesmo Xandão de antigamente. Ele se comportou o que o amor não faz na vida de uma pessoa. É um Xandão mais feliz agora. É um Xandão mais feliz, sorrindo pra vida. Inclusive, tô na fila pra conhecer ela. Olha que eu não só. conheço ainda, sou sobrinha, mas não conheço, mas vou conhecer em breve. É bem isso mesmo. Beijo, Xandão. Beijo. Fê, Our Air na tela. Vamos falar do nosso primeiro apoiador, a Manhumel, com o nosso Our Air SQ500, esse purificador incrível que elimina, captura 99,9% dos vírus e bactérias do ar, incluindo o vírus do Covid, influenza, o que for. Então você que quer dar uma segurança maior para os seus clientes, no seu consultório, na sua clínica, na sua cafeteria, na sua empresa, enfim, até 40 metros quadrados, esse aparelho fantástico, todo touchscreen, elimina e dá mais segurança para você em relação às bactérias e vírus do ambiente. Volta para mim, Fê. E agora também um agradecimento especial aos nossos apoiadores, que presenteiam os nossos convidados. Então, um melhor café de Bragança, Café Aromas de Bragança para Bia. Inclusive tem lá na minha loja. Tem lá. A Li Franco, eu esqueci o nome dos meninos, eu só lembro da Li. A Li Franco que tem manda o Ricardo. Tem uma galera que entende muito, tem um lá que fala muito bem de café. Deve ser o Ricardo. Normalmente você chega lá, o Ricardo começa a explicar tudo. Meio alemãozinho assim. Ele mesmo. Então, obrigada. Obrigado, pessoal do Aromas de Bragança. É um presente que talvez você não goste muito, talvez você esteja enjoada. Mas o Gui com a Gi da Chocolate Nicolate te mandou chocolate também. Obrigada. Eu fico tão feliz assim, porque assim, é gostoso já quebrar essas barreiras, né? Porque assim, hoje a gente vai falar tanto de chocolate, a Bia como empresária, empreendedora do ramo, do mesmo segmento, mas a gente não lida como concorrente, a gente tem que... Admiro demais. A gente tem que reconhecer os nossos vizinhos, né? Inclusive, assim. Eu tava lá semana passada almoçando, comprei chocolate pra eu levar, adoro a Gi, o Gui, admiro super o trabalho dele. Até hoje eu tava comentando, alguém falou assim, Edu, mas é a mesma coisa que você entrevistar o dono do McDonald's e dar um lanche do Burger King. Eu falei, então, mas tem que conhecer, né? Tem que trocar o cliente. Adorei, obrigada. E mais um mimo especial, um beijo pro pessoal lá da Total Grass, a marca em grama sintética dos campos de futebol Society, do Ronaldo Academy, os melhores campos do Brasil. Não te mandou um campo de futebol, mas te mandou um tapetinho de grama artificial. Obrigada. Adoro, vou usar nas minhas fotos criativas. E aqui só uma... Eu vou abrir pra ficar mais fácil pro vídeo. Nossa, quanto presente. E aqui só uma canequinha pra um café do NapaCast. Ai, amei. É só um mimozinho. Obrigada, Du. Também trouxe um presente pra você. Uhul! Aê, convidados, vamos começar a trazer presente pro Edu. Primeira vez que eu ganho alguma coisa nesse lugar. Uhul! Época de Páscoa, não podia faltar um ovo da Bibi Brigadeiro. Aê! Não é mesmo? Fernando! Eu acho bem errado, hein? Tem que vira ele, é bonitinho aí. Isso. Onde eu tô, Fernando? Tô na minha câmera aqui? Fernando! Chupa. Você vai querer um pedacinho? Vai lá e compra. Palhaço. Isso mesmo, vamos lá. Quem que tá afim, só comprar. Hã? Não cancela não. Fernando, pode comprar pra Mari. Lu, compre também. Vou comprar pra vocês. Bia, quando a gente abriu uma caixinha de perguntas há uns 40, 50 dias atrás, com sugestão de convidados pro podcast, até pra gente entender um pouquinho o que o nosso público queria ouvir, e de vários nomes, enfim, de várias pessoas, teve pessoas aleatórias, enfim, tal. Mas 3 pessoas diferentes pediram para trazer a Bia para falar aqui. E a gente tinha falado nisso, e aí a gente pensou em que momento seria esse. Não foi estratégico pensar em Páscoa, mas foi uma coincidência tão boa, nessa loucura que você deve estar vivendo. Sim. E aí a gente começou a pensar tal. E aí uma das pessoas, quando sugeriu na caixinha, e não foi o Xandão sugeriu também, mas não foi ele como tio. Alguém colocou na caixinha algo do tipo, é muito legal a história da Bia na correlação com redes sociais lá atrás, né?
de um momento que talvez as pessoas nem surfavam essa onda. Era mato ainda. Era mato ainda, e você estava desbravando. Enfim, e aí eu falo, putz, se o podcast, o NapaCast, é para ouvir histórias que inspiram, para muitas vezes agregar valor de outras pessoas, e muitas vezes essas outras pessoas não são só clientes, como podem ser as confeiteiras, que podem consumir e entender você como uma referência para que essas pessoas possam montar o seu negócio, ou adotar até de estratégias que você usou para negócios correlatos ou não. Falei, cara, é isso. Então vamos ver a história da Bia. Então assim, Bia, conte tudo, como tudo começou. Meu Deus, vocês estão preparados? Vai lá, tem história, solta o hein? verbo. Eu prometo tentar não te interromper. Não, pode interromper, pelo amor de Deus. Me conte tudo. Porque eu conheço você como conheceu, parceira. A gente se conheceu quando eu abri a loja Cobel, né? Quando você abriu a loja Cobel, aí depois nas feiras Começou de em casamento, que foi quando eu comecei, né, a trabalhar mesmo com evento. Mas até então, a Bia, como eu não era um cara muito das redes sociais, a Bia pra mim era um negócio de rede social, parece que não existia, né? Não é? Quando você vê uma máquina, você fala, será que existe? Né? E aí foi pra loja física, enfim, tal. Mas enfim, conte como você entrou nesse mundo delicioso e doce. Bom, em 2013, né, eu vendi o meu primeiro bombom, porque eu estava estudando em São Paulo, fazia faculdade lá, nada a ver com confeitaria, com gastronomia, eu fazia estética e cosmetologia, porque meu sonho era trabalhar em empresa de cosméticos. Então, quando eu morava aqui em Bragança, antes de ir para São Paulo, né, eu estudei fiz técnico em estética, mas trabalhar com estética, aquele negócio é muito maçante, né? Porque você tem que estar lá disponível para fazer massagem, limpeza de pele, então é cansativo, cansa fisicamente. E era uma preocupação, mesmo nova eu tinha essa preocupação. Eu adoro estética, mas eu vou viver disso até quando? Até quando eu vou conseguir ficar fazendo massagem? E aí foi quando eu fui para São Paulo, em 2011, fui fazer faculdade de estética e cosmetologia, porque a minha intenção era trabalhar na empresa de cosmético. Ou seja, ir para produção mesmo, para fabricação mesmo. Isso, eu queria trabalhar em indústria de cosmético mesmo, essa era a minha intenção. Já tem receitas aí, né? Em outro segmento, mas né? Mas é isso mesmo. Isso aí. E aí eu fui para São Paulo, fui com uma mão na frente e outra atrás, né? Eu falei com os meus pais, prestei o vestibular. Na época, eles não tinham condição assim para me manter totalmente lá em São Paulo, então eu sabia que eu ia ter que caminhar com minhas próprias pernas, né? E aí foi quando eu cheguei lá e foi um boom pra mim. Que imagina, uma menina do interior, né? Não sabe nem pegar ônibus direito. Aí chega lá um monte de linha de metrô, um monte de gente. Eu andava agarrada com a minha mochila, assim, meu Deus, vão me roubar. Então foi algo que me fez crescer muito, né? E também aconteceu de eu crescer como pessoa nessa questão de lidar com outras pessoas. Porque eu tive que morar em República. Porque para eu bancar um apartamento sozinho lá em São Paulo, não ia rolar. Então, eu fui lá na faculdade, comecei a morar em República, dividi apartamento, né? E uma das coisas que me ajudou a pagar, assim, o meu aluguel é que a minha mãe, ela me ajudava com uma parte do aluguel. A faculdade, eu comecei a fazer iniciação científica, então eu tinha uma parte de bolsa também. Arrumei um trabalho lá em São Paulo, trabalhava num espaço, só que eu trabalhava como autônoma, então não tinha registro. E sem ninguém saber lá do meu apartamento, né? Eu fazia faxina do apartamento para conseguir pagar o restante do meu aluguel. E foi assim por muito tempo. Foi até engraçada essa história. Porque quando a gente divide apartamento, na teoria, é para todos ajudarem na limpeza e organização, né? Então, um leva o lixo, o outro lava a louça, o outro lava o banheiro. Mas ninguém fazia isso. E era aquele puto estresse todo dia, né? E todo mundo trabalhava, só que todo mundo trabalhava em horários fixos. E eu tinha essa flexibilidade. Isso, porque eu era autônoma. E aí teve um dia que eu me estressei lá. Falei, gente, não, vamos contratar uma faxineira. Vamos contratar uma faxineira, porque daí não tem esse problema. E aí o que eu fazia? Quando todo mundo saía para trabalhar, a faxineira entrava em ação. Fazia faxina, pegava o meu dinheirinho que ajudava com o aluguel e pronto. E nunca contei para ninguém. Porque se eu contasse, obviamente que eles não iam pagar, né? Porque é uma obrigação de quem tá morando lá. Faz milagre também, né? Pois é. E aí eles descobriram isso quando eu saí mesmo lá de casa, né? Eles pediram o contato da faxineira, eu falei, não,
tô indo embora, faxineira. Indo embora. Ficaram sem. Mas, enfim, foram várias coisas, assim, no dia a dia, né, que foi desencadeando depressão em mim. Eu tive depressão quando eu tinha 13 anos de idade, que meus pais se separaram. E aí, nesse período da faculdade, eram muitas coisas que... A incerteza, né? Incerteza de adolescente que tá na faculdade e não sabe o que vai ser. Eu tentava estágio na empresa de cosméticos, eu não conseguia e não entendia. E estava longe da família, dinheiro curto, enfim, todas essas coisas foram acontecendo. E em 2013, eu entrei em uma super depressão. Eu saí do spa que eu trabalhava, era ali na Berrini. E eu lembro que eu tava com uma mochila cheia de livros, que eu andava super carregada por conta da iniciação científica, né? E eu sentei no meio da calçada, assim, na Berrini mesmo, 6 horas da tarde, todo mundo passando de um lado pro outro, e eu chorava, Edu, chorava de desespero, de não saber, sabe? Paralisei mesmo. E aí, nesse dia, eu fui embora pra minha casa, nem fui pra faculdade. E orei muito, eu sempre acreditei muito em Deus, mas assim, essa foi a maior prova, assim, que realmente Ele estava do meu lado, sabe? E entreguei tudo nas mãos dele aquele dia. Na verdade, foi uma semana chorando na minha casa e eu tive uma conversa séria mesmo com Deus, foi muito séria aquele dia, onde eu falei que pra mim não fazia sentido mais viver se fosse pra eu continuar daquela forma, porque eu não tava bem, não tava me achando, não tava me encontrando. Enfim, foi uma semana de desespero horrível, não tinha força para levantar, para tomar banho, para comer, para nada, nem para ir para a faculdade. E aí, depois de chorar muito, um dia eu dormi. Quando eu acordei, eu lembrei de um bombom de morango que eu comi em Monte Verde quando eu era criança. Não sei como eu lembrei. Total. Aleatório. Não sei como eu lembrei. Nunca fui vou hoje fazer um bolo, vou fazer brigadeiro. Você mandava bem na cozinha quando você entrava? Nada. Assim, se pegar para fazer, eu fazia, mas... Nunca fui de gostar. Nossa, eu quero ir lá pra, sei lá, comer um prato que a Bia faz com uma amiga, que a Bia mandava bem na cozinha pra cacete. Nada, sempre fugi da cozinha, nada. O que eu tenho, assim, muita recordação, eu gostava muito de cozinhar com a minha avó quando eu era criança, fazer bolo, ela fazia nhoque, mas assim, são lembranças de infância, mas que eu não levei pra a fase adulta, adolescência, nada. E eu lembrei desse bombom, eu tinha R$100 na carteira aquele dia, porque eu que pagava as contas da casa, então os meninos tinham juntado R$100 do aluguel e deixado comigo pra eu pagar. E era o que eu tinha, porque nesse dia que eu lembrei do bombom de morango, eu já tinha certeza que não era pra mim continuar lá no spa, porque eu não tinha força nem pra trabalhar, sabe? E eu entrei em contato com a minha chefe, ela já sabia que eu não tava bem, e eu falei, eu não quero te deixar na mão, ela já sabia que eu, enfim, tava com esses problemas e tal. Mas eu não tô dando o melhor de mim. Então eu vou sair. E foi bem no dia que eu sonhei com o bombom que aconteceu isso. E eu tinha dinheiro pra me manter 3 meses, só em São Paulo. Aí aconteceu que eu dormi, né? Sonhei com o bombom, acordei, peguei esses R$100 que eu tinha na carteira. Falei, quer saber? Não sei porque eu acordei pensando nesse bombom. Eu tô numa sala de 40 mulheres. Então eu preciso multiplicar esse dinheiro, né? E aí, peguei o dinheiro, fui no supermercado, um mercado caríssimo que tinha do lado da minha casa, sem noção nenhuma. Fui lá, peguei uma barra de chocolate, dessas do supermercado mesmo, leite condensado, morango. Falei, brigadeiro. Todo mundo sabe fazer brigadeiro, né? Acho que é colocar no morango e no chocolate. Porque naquela época não tinha facilidade de receita na internet como tem hoje. Uhum. Então, você não achava essas coisas. E aí... Você foi no achismo total. Foi no achismo, Eu achei uma foto do bombom de morango na internet, que por sinal era uma foto muito bonita, foi a foto que eu usei. Vamos aproveitar, né? E aí eu não sei, Edu, foi algo assim tão orgânico, sabe? Olhando assim pra trás, parece meio louco assim contar dessa forma, mas realmente foi assim que aconteceu, né? Deu um clique em mim e eu fui. E aí eu peguei a única foto que eu achei na internet, coloquei no grupo da minha faculdade, da minha sala, onde tinha 40 mulheres, e falei, meninas, hoje na hora do intervalo tem bombom de morango. Mas você não tinha feito bombom ainda? Nada. Você mandou a foto sem saber se ia ficar igual. Jesus, que loucura. Pois é. Fiz isso. Coloquei lá no grupo da faculdade falando. Não sabia valor, nada. Coloquei lá. Comecei a fazer os bombons. Meu Deus. Mexia com chocolate. Eu podia ter feito um brigadeiro, né? Resolvi fazer um bombom, que tinha que temperar chocolate. Eu não sabia disso, nada.
A hora que esses bombons ficaram prontos, eu olhei e falei, não vou ter coragem de levar esse negócio. Era assim, pra render 15, renderam 8 horríveis, muito feios. Aí eu coloquei na geladeira, dei uma endurecida lá no chocolate, fui com a cara e com a coragem, coloquei numa Tupperware, falei, seja o que Deus quiser. E fui pra faculdade. Quando eu cheguei lá, eu já tava o pó da rabiola, né? A menina já tava uma semana chorando em casa. Já tava desesperada porque eu tinha pedido a conta do trabalho e aí foi inventar de vender esse bombom que tava horrível. Eu falei, cara, eu não vou passar por essa humilhação, tirar esse bombom dessa bolsa. Não vou. Aí chegou no intervalo, todo mundo veio me procurar. E aí, Bia, você trouxe bombom? Você trouxe bombom? Daí eu falei, eu trouxe. Deu uma derretidinha, mas eu trouxe. Vai estar gostoso. Abri, ninguém me julgou. Falaram que era assim mesmo, que tava gostoso, beleza. Aí me empolguei, né? Peguei esse dinheiro, comprei de novo Você ficou batendo os na mesma ingredientes. Tecla. Era o bombom de morango. Era o bombom de morango. Vamos mudar a receita. Vamos lá, né? De novo. Se eu fiz 8, pode ser que agora no dia seguinte eu consiga fazer 10, né? E foi melhorando, Edu. Depois de uma semana, nossa, meu bombom já tava lindo. Mas foi ali, errando, né? Claro, não tava perfeito, não tava como é hoje, né? Mas ele estava ótimo. Perto do que E foi. o que te fez, assim, só pra entender, o que te fez não mudar quando você falou assim, se fosse um brigadeiro seria tão mais fácil? Por que você persistiu no morango? Foi questão de honra, assim? Ou não? Foi uma coisa assim que veio na minha cabeça e eu olhava o bombom e falei, não, mas dá pra melhorar. Porque é muito mais fácil desistir, né? É. Nesse caminho, nesse percurso que a gente usa, às vezes é muito mais fácil. Falar assim, quer saber? Deixa eu enrolar o brigadeiro só, esquece o morango. Vou desistir do processo, né? Porque é legal isso, né? É um puta aprendizado pra quem tá ouvindo, porque às vezes, assim, a pessoa quer algo... Na primeira dificuldade, ela já vou desiste. desistir, deixa pra lá. E eu sempre gostei de desafio. Então, eu sou muito perfeccionista. E eu olhava o bombom daquele jeito e falei, cara, não. Mas o da internet tá bonito. Como é que faz pra eu chegar daquele nível, entendeu? E aí, fui persistindo. E foi. Os bombons foram... Eu fui fazendo. Chegou depois de uma semana que eu tava vendendo os bombons todos os dias. Eu consegui devolver o dinheiro dos meninos, pagar o aluguel, né? O aluguel não, a internet. E fui lá reinvestindo meu dinheirinho, né? Não sabia se eu tava cobrando direito ou não, mas enfim, tava fazendo o possível. Depois de uns 15 dias vendendo o bombom de morango na minha sala, ninguém mais aguentava comer bombom de morango. Aí eu falei, não, calma aí. Preciso expandir esse negócio. Outras pessoas precisam conhecer meu bombom de morango. Você não quis ter o segundo produto, você quis Não. achar mais gente pra comprar o bombom de morango. O negócio é o bombom de morango. É porque eu só sabia fazer isso. Então eu falei, se eu conseguir vender pra 40, por que eu não posso vender pra 80? Não é mesmo? Então vamos tentar. Aí, o que eu fiz? Eu só divulgava no grupo da minha sala. Eu falei, vou divulgar no grupo da faculdade, né? Porque eu estava lá no Senac. Só que não podia, Edu, divulgar nada que você vendia. E eu fui divulgar. Com a cara e com a coragem. Coloquei a foto do meu bombom de morango, que a foto não é das melhores, porque antigamente celular, né? Mas era real. Era real. O pessoal ia comer aquilo que estava fazendo mesmo. Era a minha foto. Coloquei lá no grupo da faculdade e falei, gente, eu tô no corredor tal, sou aluna de tal curso, na hora do intervalo estarei em tal lugar vendendo bombom de morango. Só que lá eram os alunos que cuidavam do grupo, eles eram em 5 moderadores. E aí eu publicava, dava 2 segundos, apagava. Aí eu comentava, dava 1 minuto, um monte de gente comentava e ia lá, apagava. Falei, caramba, tem um moderador apagando aí meu bombom, né? E eu continuei, postei umas 5 vezes eles apagando. Quando eu vi nos comentários, estavam demorando um pouco mais para apagar. Os moderadores começaram a brigar entre eles. Deixa a menina postar. E o outro, você sabe que não pode. Aí a menina, eu quero comprar esse bombom de morango. Eu tenho print salvado disso, dessa conversa. E aí eu sei que eles brigaram entre eles e deixaram a publicação lá. E todo mundo, acho que isso chamou a atenção do grupo, porque não era comum. Tipo, eu fiz um negócio que... Poxa, que audácia dessa menina, né? Descumpriu toda a regra da facu. Não, tudo errado. E aí, eu sei que eu comecei a vender à tarde o bombom de morango e de manhã e à noite. Então, eu fazia bombom de madrugada. De manhã, eu levava o pessoal da manhã. À tarde, o pessoal da tarde. E à noite, pro meu curso. Ou seja, manhã à tarde não fazia parte, você nem tinha que estar na faculdade, mas você estava lá vendendo. Tava vendendo, E ainda tinha, nesse período, eu deixei a minha faculdade um pouco de lado, sabe? Eu não tava levando muito a sério. Então, eu já tava faltando mais o meu curso. Foi uma coisa assim que hoje eu me arrependo. Mas, enfim. O negócio era vender. Fui dançar, eu queria vender meus bombons. E aí, o que aconteceu? Não podia.
vender na faculdade, né? Só que os seguranças da faculdade e os professores queriam comprar de mim. E aí meio que ficou uma máfia, sabe? Então, assim, o segurança... A máfia do bombom. A máfia do bombom, de juro morango. pra você. O segurança agia, tenho ela até no Facebook hoje ainda. Ela falava, Bia, aqui... Será que ela trabalha no Senac ainda? Não, mas ela falava assim, Bia, a câmera aqui não pega. Nossa, então vai que pro filme. lado, juro pra você. Vai no pro ponto lado. cego, ponto cego. Ponto cego da câmera. E aí, tinha aquelas caixas de extintor, né? Então, o que eu fazia pra ela comer o bombom? Eu colocava o bombom lá dentro, ela dava a volta, colocava o dinheiro e pegava o bombom. Pra ninguém ver que ela tava comprando. E foi assim com vários seguranças. E os professores compravam também. Aí teve um dia que a diretora entrou na sala, né? E ela falou assim, gente, eu não queria estar atrapalhando vocês com isso, mas tá acontecendo um negócio, porque assim, não pode vender nada aqui dentro da faculdade, e tá mó bafafá, tem uma pessoa dessa sala que tá vendendo um bombom, um brigadeiro, alguma coisa com morango. Quem é que tá fazendo isso? Aí a sala inteira olhou pra mim, né? Todo mundo assim, igual filme. Falei, ai meu Deus, eu só pensava na minha bolsa, Falei, minha bolsa, eu vou perder minha bolsa. Aí ela olhou e falou assim, então é você que tá vendendo? Eu falei, sou. Falei, menina, me venda um bombom de morango desse, pelo amor de Deus, que tá todo mundo falando desse bombom de morango. E aí foi onde eu falei, sabe aquele meme que vem aquele ó, Clinton? Tipo, eu falei, não, agora... É a carteirada que eu precisava. Era o que eu precisava. E aí eu continuei fazendo os bombons, comecei a levar lanche natural, que começaram a pedir um salgado ali, né? Tava meio caro na faculdade, comecei a levar o lanche natural e fiquei vendendo esses 2 produtos. E ali, eu fui percebendo que aquilo foi me fazendo muito bem. Por quê? As pessoas, elas iam comprar meu bombom de morango e muitas vezes eu conversava com elas, né? Então, a pessoa tinha brigado com o namorado, ou tinha tirado nota baixa na prova, ou estava muito ansioso com a prova, e automaticamente os meus doces geravam ali um bem-estar para a pessoa, né? Então, ver a pessoa, ela se sentindo bem com o meu produto, era o que foi me tirando a depressão. Então, com os meus doces, eu conseguia gerar, tipo, um bem-estar para as pessoas, sabe? Demais isso. E hoje isso é a essência da minha loja, né? Então, é muito mais do que doces. A gente quer proporcionar momentos. Então, quando eu falo isso, é porque, assim, vem uma história lá de trás, sabe? Essa é a essência da minha loja. Mas aí, Bia, dentro desse percurso, até para entender um pouquinho, a cara de pau de venda você sempre teve? Ou não se desenvolveu com isso? Com isso. Foi com isso. Porque, assim... É louco isso, porque até para que as pessoas que estão assistindo, enfim, ouvindo depois, aliás, você que está assistindo, ouvindo, se inscreva aí no YouTube para ajudar esse canal a chegar em mais lugares. E esse podcast já amanhã, ou para quem está ouvindo isso depois de alguns meses, tá no Spotify, Deezer, na Amazon, onde mais, Lu? No Google? Google, iTunes, Deezer e Spotify. E, aliás, no Spotify estamos bombando. Siga lá na Napacast no Spotify. Porque muitas vezes a pessoa tem um talento para executar algo e não sabe vender. Por outro lado, às vezes a pessoa sabe vender muito bem, tem uma lábia absurda, mas o produto é péssimo. Né? Então, assim... Como que você fala, né? Para que as pessoas entendam, assim... porque é louco de ouvir isso, porque você não era da cozinha, ou seja, você não estava fazendo um curso de gastronomia. Você não era uma pessoa que tinha um mega aptidão para cozinha, não. Você não era uma pessoa de vendas, né? Se for pensar em estética, era muito mais um trabalho reativo do que de vendas, porque a pessoa marca, vai lá e faz, né? Você não tem que ficar vendendo. E você inverteu totalmente, você virou uma chave mas do extremo, de ir para cozinha, vender e cara de pau. E talvez, e pegando um terceiro ponto que eu queria que você falasse, para que as pessoas entendam isso também, vindo de uma depressão, e talvez as pessoas que entram na faculdade muito jovem, hoje também que estão ouvindo, enfim tal, rola uma vergonha. Sim. Né? Opa, peraí, tem uma galera aqui que talvez tenha um poder aquisitivo melhor que o meu, né? E eu vou ser a pessoa que vou estar com o tapuarzinho andando no corredor vendendo um morango, né? Aquela vergonha, você está fazendo algo digno, né? De vender, enfim tal, de trabalho, mas como que você avalia hoje, madura, empresária, empreendedora, enfim tal, esse cenário lá atrás? Eu nunca tive vergonha de trabalhar. Nunca, nunca. Eu sempre estudei em escola particular aqui em Bragança, né? Então, assim, eu convivia com pessoas que iam viajar, tipo, desde criança. Meu sonho era ir pra Disney, mas eu nunca tive condição de ir pra Disney. Nunca me faltou nada. Eu sempre tive tudo que eu precisava. Mas, assim, não tinha nada sobrando também, né? Pra ter certas regalias, isso.
Então, eu nunca medi esforços para trabalhar. Tanto que eu fazia faxina, nesse meio tempo aí também. Final de semana eu trabalhava numa casa de chás, trabalhava como atendente e garçonete, que foi onde eu aprendi muito, eu aplico muito até hoje isso na minha loja. Então, nunca foi uma coisa que esse ponto, né, que às vezes algumas pessoas têm, tenho vergonha porque tal pessoa tem uma vida melhor que a minha, tal. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu queria conseguir dinheiro para eu pagar minhas coisas e ter minhas coisas. Mas a vergonha que eu tinha era do meu produto não tá bonito, sabe? Assim, eu dei o meu melhor, mas meu produto não tá bonito. Então, eu tinha vergonha de oferecer isso. Então, eu sempre vinha com desculpa. Ele não tá muito bonito, deu uma derretidinha e tal. Era essa a minha vergonha. Mas eu fui com vergonha mesmo. Então, várias vezes eu perdi produto. Imagina. Eu perdi produto porque eu andava com bolsa de tecido, os bombons e de ônibus, né? Então, várias vezes o ônibus freava, era ônibus lotado, rodava a sacola no chão. Só que, assim, é vida que segue, sabe? Vamos. E essa questão das vendas foi uma coisa muito orgânica. Então, eu descobri na faculdade, assim, foi no meu fundo do poço que eu descobri porque eu vim para esse mundo, sabe? Onde estava a minha essência. Então, foi uma coisa assim que eu aproveitei a oportunidade, né? Eu tava com um problema. Hoje, de fora, né? De fora da situação que eu não tô passando mais por isso. Mas olhando lá para trás, eu vejo assim, eu tinha um problema, que era a minha depressão. E eu pensei em uma solução para conseguir dinheiro, sendo que eu tinha saído do meu emprego. Mas eu não fiquei me lamentando, sabe? Eu falei, eu tenho R$100, como eu posso multiplicar isso? Então, eu costumo até aplicar isso hoje em outras dificuldades que eu tenho na minha vida, né? Porque cada passinho que você dá, as dificuldades vão aumentando. Então, eu olho e eu tento voltar na minha essência, sabe? Tá tudo bem, pra tudo tem um jeito. Então, como que eu posso resolver isso? E foi indo dessa forma mesmo. E a questão de vendas, assim, hoje eu sou apaixonada por vendas. E eu vendo de coração, alma e coração o meu produto, porque realmente é o que eu sinto. E tento passar isso para os meus colaboradores também, né? Porque o brilho nos olhos não tem que ser só no meu, tem que ser no deles também. E dentro dessa primeira fase lá, que momento que você teve um feedback lá no início? Que foi muito legal, cacete. Talvez esse da diretora... Quem é, porque eu quero experimentar o tal do bombom de morango. E que momento alguém falou algo pra você que... Opa, peraí. Será que eu devo continuar nisso mesmo? Em algum momento teve isso e alguém fala... Puta, Bia, larga... Pô, sabe? O que vem pra minar e não vem pra ajudar? Que momento você lidou com isso pra... Então, do pessoal da faculdade, ninguém falava nada. Pelo contrário, foi lá onde foi a minha base. Então, eu precisava, por exemplo, de dica... Eu tinha amigos de todas as áreas. Então, chegava um pessoal da fotografia e falava, Bia, tira foto assim, desse jeito. Porque eu falava, gente, eu tenho esse celular. Meu celular é horrível, mas é o que eu tenho. O que eu posso fazer para melhorar a minha foto com o que eu tenho? E aí eles iam me ensinando, a luz, assim, desse jeito. O pessoal de administração, eu cheguei para eles com cara de pau. Porque eu não sabia, então eu tinha que procurar quem sabia. Como que eu calculo o custo do meu produto? Eu tô fazendo certo? Não, Bia, você tá fazendo tudo errado. Seu custo é 2, você tá cobrando 1,50. Tipo, não faz sentido. Então, eles foram me ajudando, né? Mas eu acho que, assim, eu não lembro direito como que foi a resposta da minha família quanto a isso. Eu lembro quando eu voltei pra cidade, que não foi muito legal. Mas eu também não falava muito, sabe, de expor ali a situação, porque quando a pessoa é muito próxima de você e ela vê que você saiu do seu trabalho para vender bombom, por exemplo, é um absurdo, né? Então eu acho que eu, sem querer, acabei me blindando dessas situações, justamente porque eu não falava muito sobre isso. Eu nunca quis dar problema para os meus pais, né? Eu já dei muito problema quando eu era adolescente, quando eu era criança. Mas eu acho que por não querer dar problema, eu não falava dessas coisas, por medo deles ficarem preocupados. Nossa, mas tá vendendo bombom, será que ela tá conseguindo se alimentar? Várias vezes eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, tinha que andar a pé, não tinha dinheiro para me alimentar. Tinha semana que eu ficava a semana toda comendo miojo. Então, são coisas que meus pais não sabiam, sabe? E depois, quando eu vim pra Bragança de volta, é que eu comecei a sentir essa questão da vergonha,
essa questão da comparação, questão das pessoas julgarem, né? Nossa, mas você foi estudar lá em São Paulo, voltou para cá, enfim. Foi aqui que eu senti um pouco mais. Mas aí lá atrás, você já vem pensando em empreender? Que horas começa a mexer isso na cabeça assim? Opa, peraí, eu fiz algo bom, estão comprando. Naquela primeira fase, os 40 alunos da minha sala não aguentam mais bombom de morango, eu vou tentar vender pra faculdade. Aí talvez a faculdade chega um momento e fala assim, putz, é só bombom de morango, vamos pro lanche natural. Putz, mas é só bombom de morango e lanche natural, volto. E aí? Foi assim. O pessoal comprava bombom de morango por WhatsApp comigo. Tá. E aí, era sangue, Edu. Tipo, todo mundo queria esse bombom de morango. E aí, teve um dia que uma menina não foi pegar. E eu fiquei louca da vida, porque eu deixei de vender o bombom, ela não foi pegar, eu voltei pra casa com o bombom. E eu estudava à noite, morava num prédio, tava subindo, eu sempre tava com sacola de tecido, né? E aí minha vizinha, era uma senhorinha, ela olhou pra mim e falou, menina, você tá o tempo todo com sacola, pra lá e pra cá. O que você tem aí? Você vende uma coisa? Eu falei assim, eu vendo, olha um bombom de morango. É a oportunidade. Hoje eu olho, é a oportunidade. Eu triste, puta da vida, a oportunidade. Aí, ela entrou no apartamento dela, teve um dia à tarde, passou uns dias, né? Um dia à tarde, eu não fui pra faculdade pra levar bombom, comecei a fazer a produção pra levar à noite. E eu sempre tava tarde na faculdade, porque ou era iniciação científica ou eu tava vendendo. E aquele dia eu não estava. Tocou meu interfone, ela falou, era uma moça, ela falou assim, você que faz doce, né? Eu falei, faço. Ela falou, então, minha mãe me deu um bombom de morango seu, e você faz todo tipo de doce? Eu falei assim, faço. E eu aqui, olhando, tava no meu interfone, olhando pra minha cozinha. Minúscula, não cabia 2 pessoas, um fogão de 4 bocas, falando com a mulher. Então, é que eu trabalho com evento e eu tô precisando de cupcake, você faz? Falei, faço. Nunca tinha feito na vida. Não, faço. Então, eu trabalho com um evento, vai ser um evento de dermatologia. Você não precisa se preocupar com o sabor, pode fazer o sabor que você achar que tem mais saída, brigadeiro, doce de leite, enfim. Só a cobertura que precisa ser branca. E me passou o telefone dela, né? Falou assim, você me liga quando você tiver o orçamento, mas eu vou fechar de qualquer jeito, porque eu preciso para daqui 1 mês. E, enfim, eu vou fechar com você. Eu falei, não, tudo bem, mas são quantos? Ela falou, 1.000. E eu não sabia fazer Edu. Aí na hora eu tava assim com o interfone, eu devo ter ficado rosa, amarelo, azul. E aí naquele momento eu olho hoje pra trás, eu me vejo naquele interfone, tipo, meu Deus, que roscada que eu me meti. Aí eu falei, tudo bem. Peguei o telefone dela, falei que depois mandava orçamento. Cheguei na faculdade, correndo, parei de fazer os bombons, já arrumei tudo que precisava para ir pra faculdade. Cheguei lá pro pessoal de gastronomia, porque eu tinha feito amizade com todos. Falei, gente, é o seguinte, eu tenho uma encomenda de cupcake para daqui 1 mês. Vocês precisam me ajudar, porque eu não sei fazer cupcake. Não, Bia, a gente te ajuda. São quantos? Aí eu falei, 1.000? Aí na hora que ela falei 1.000, todo mundo olhou. 1.000? Como que você vende 1.000 se você não sabe fazer um? Falei assim, nem eu sei. Eu sei que eu vendi 1.000 cupcakes, vocês precisam me ajudar. A gente não tinha condição de fazer na minha casa. Aí, o que a gente fez? Eles ficaram doidos comigo, porque eles falaram, Bia, a gente tá aqui estudando gastronomia, tentando pegar encomenda e tal, e você tá vendendo 1.000 cupcakes. Muda o curso. Como assim? E meu sonho, quando eu comecei a vender o bombom, era largar o que eu tava fazendo e ir pra gastronomia. Só que assim, na época ainda é, né? Gastronomia é um curso caro. E não tinha condição, né, de fazer isso. Mas enfim. Aí a gente se juntou em 10 pessoas, 10 alunos. E eu, né? Então nós éramos em 11. E a gente alugou uma cozinha profissional em São Paulo, que lá tem essa facilidade. Alugamos a cozinha, fomos fazer os cupcakes. Eu tinha contratado todo mundo, mas tava lá, né? Mandava eu lavar a louça, eu lavava, mandava colocar cobertura. Nem sabia. Nem o cup, nem o cake, né? Tava tudo perdido. Né? Tava lá. Mas fui aprendendo a colocar as coberturas. Mas daí você fechou a encomenda, então? Fechei a encomenda. Não, desde o primeiro momento. Lucrou ou prejuízo? Não, lucrei, porque eu fui atrás do pessoal de administração e falei... Gente, vocês precisam me ajudar. Aí, o que aconteceu? Eu juntei um menino da administração, um menino da gastronomia. Falei, vocês se conversam aí pra falar quanto é de ingrediente de cada, pra calcular o custo pra mim.
Porque eu não sei, só que eu tava junto, né? Então eu aprendia. E aí foi onde eu comecei a aprender a ter mais noção sobre, né? Mas foi aí, fizemos os cupcakes, entregamos, juntamos 5 carros lá dos alunos, levamos os cupcakes, paguei todo mundo, fiquei com dinheirinho, sucesso, entreguei. E o cliente gostou? O cliente gostou, deu tudo certo. E foi aí que eu falei, cara, foi uma virada de chave pra mim, que eu falei, eu consigo, tipo, o que eu não sei, tem pessoas que sabem e que vão conseguir me ajudar com isso. Então, pra que se limitar? Não é mesmo? Aí que eu fiz? Comecei a levar cupcake pra faculdade. Porque eu aprendi a fazer cupcake. Aí você fazia no seu fogãozinho. Fazia no meu fogãozinho. E aí comecei a fazer cupcake. E aí foi isso. Os alunos do Senac começaram a me indicar para alguns trabalhos da empresa que eles trabalhavam. Então, por exemplo, tinha um menino que ele trabalhava na Mitsubishi. E aí tava chegando no período de Páscoa. Ele passou meu contato, eles me mandaram um e-mail querendo cone recheado. 600 cones recheados. Eu nunca tinha feito. Falei, faço. Hoje, eu vejo que não é o certo, tá, Edu? Eu não faço isso hoje. Já deixo claro. Hoje você é... acho que a maturidade entende isso. Mas eu acho que não é errado naquele momento, né? Só que você tem que testar o produto primeiro, sim. Né? Porque que nem nesse caso, eu entreguei 600 cones murchos. Porque eu virei a madrugada fazendo os cones, e aí foi um feedback que me deixou muito mal. Porque eu virei a madrugada fazendo os cones, só que eu não sabia, eu não tinha testado, né? E naquela época não tinha informação na internet. Eu fiz os cones de madrugada e eu tava muito cansada, e precisava embalar todos. E eu deixei pro dia seguinte. Aí, como ele é biscoito, né? Murchou. Entreguei, aí depois eu tive o feedback, eles foram super... tranquilos comigo, mas enfim, eu pedi um feedback, eles me passaram, né? Falou assim, Bia, tava gostoso, mas eles estavam murchos. E aí acabou comigo, então eu fui atrás pra saber como que eu poderia fazer um cone decente, crocante, e nunca mais errei. E aí, você começou a vender cone? Comecei a vender cone, isso, daí era cone, cupcake, lanche natural, bombom de morango. Tava um mix já de produtos aí. Isso. E nisso daí, tava acabando minha faculdade. Calhou que a minha mãe ficou doente. E minha mãe falou, Bia, volta pra cá. E você nem trazia doces pra Bragança, nada? Então, na verdade, assim, nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu montei uma página no Instagram. Lá, pioneira. Instagram começando, você começou junto. Isso, foi bem quando eu falo, quando tudo era mato mesmo. Porque o pessoal não usava Instagram, né? Então, eu fiz o Instagram, o logo... foi um ex-namorado meu que acabou fazendo pra mim. E o nome... Bibigadeiro, é porque eu queria algo com bibi que lembrasse brigadeiro, porque o bombom de morango tem brigadeiro, né? E aí saiu Bibigadeiro e ficou. Então eu usava essa página do Instagram, aí eu já não divulgava nos grupos mais da faculdade, né? Eu divulgava no Instagram e tinha umas pessoas lá que me seguiam, mas também não era muita gente. E era o que eu tinha. Então o pessoal de Bragança via o Instagram. E aí... eles sabiam que eu trabalhava com doce, então eu trazia às vezes, né? Uma coisa ou outra, mas não era o foco, sabe? Uhum. E aí foi assim, minha mãe ficou doente, aí ela falou, volta. Aí fiquei com aquela sensação, né? Se eu não voltar, o que eu vou fazer da minha vida? Porque tá acabando a faculdade, eu vou ficar levando doce na faculdade? Até quando? E eu ainda tentava, por fim, mandar currículo em empresa de cosmético e nada. Fazer entrevista em nada. E eu era boa, sabe? Eu tinha uma convicção que, poxa, caramba, qual que é o erro? Ninguém me passava o feedback. E aí eu tava muito chateada. Aí eu falei, quer saber? Eu vou embora então, porque eu não vou ficar vendendo doce aqui na faculdade depois que acabar. Voltei pra cá. E aí, quando eu voltei com uma mão na frente e outra atrás. A única coisa que eu tinha era o meu fogão, que eu comprei, 2 puff, uma geladeira e uma página no Instagram. E eu saí da casa da minha mãe cedo. Eu acho que eu tinha 16 anos quando eu saí da casa da minha mãe. Então, para voltar a morar na casa da minha mãe, sabe, foi um processo muito dolorido para mim, né? Porque a gente já cria seus hábitos, né? Enfim. E aí eu voltei para casa da minha mãe, comecei a fazer doce lá. Aí tinha até algumas pessoas que iam lá, que me seguiam no Instagram, né? Iam lá fazer a retirada do produto, mas eram coisinhas muito pequenininhas, né? E aí, que eu coloquei na minha cabeça, depois de uns 3 meses que eu tava na minha mãe, que eu não ia ficar
mais na casa da minha mãe. Por quê? Tudo era mato. E Dona Beatriz trabalhava como? Mexendo no celular. Agora, vai explicar isso uns anos atrás, que mexer no celular era trabalho. Então, Até hoje é difícil, né? Eu ficava em casa, mexendo no celular, e aí começou a incomodar a minha mãe, né? Porque ela falava assim, menina, pelo amor de Deus, vai procurar um trabalho, volta a trabalhar lá na Santa Casa, vai... Porque antes de ir pra São Paulo eu trabalhava na Santa Casa. Vai arrumar alguma coisa pra você fazer. Sai do vai celular. ficar vendendo brigadeiro, uma filha minha vai ficar vendendo brigadeiro, tipo, fez a faculdade, como assim? Vai fazer... E aí, isso também começou a me incomodar, começou a incomodar a mim e a ela. Aí eu falei, quer saber? Eu vou sair daqui. Não tinha onde cair morta, mas eu falei que eu ia sair. Aí eu resolvi ir procurar casa pra alugar, né? Só que quando eu saí da casa da minha mãe, quando eu tinha 16 anos, eu morava aqui em Bragança, eu comecei também a procurar lugar pra morar, né? E aí é onde eu falo, tudo acontece na nossa mente. A primeira coisa acontece na nossa mente. Eu vou voltar um pouquinho pra trás pra você entender. Eu estudava de manhã no colegial, trabalhava à tarde na Santa Casa e à noite eu fazia o técnico de estética, aqui que eu falei que eu tinha feito. Eu saí da casa da minha mãe, fui procurar algum lugar para morar. E aí, tinha uma menina que trabalhava comigo na Santa Casa, que ela morava ali perto do hospital, num condomínio cheio de casinha. E toda vez que eu entrava na casa dela, sabe? Eu olhava assim, eu falei, nossa, mas como eu queria morar aqui, sabe? Eu sempre passava assim na porta, não era inveja, era uma vontade que tinha no meu coração, sabe? E eu falava pra ela, ai, quanto que você paga, né, de aluguel pra eu tentar ali acertar com o meu salário? Só que assim, não dava, não fechava, porque eu ganhava, sei lá, 600, o lugar era 700, sabe? Não fechava. E passou, aconteceu tudo isso. E aí, quando eu coloquei na minha cabeça, que eu voltei pra Bragança, eu falei, eu vou morar lá. E fui lá, no condomínio. Aí, o condomínio tem uma guarita, mas não fica ninguém lá, né? E era tarde, era um dia tarde, não tinha ninguém lá, tava todo mundo trabalhando, né? E eu comecei a tocar, campainha por campainha, ninguém atendia, aí eu vi uma janela aberta em uma das casas. E eu vi uma sombra passando, assim, sabe? Falei, é essa casa que vai me atender. Aí comecei a tocar a campainha lá até a moça me atender. Aí, ela me atendeu. Eu falei assim, moça, você pode me passar o telefone da proprietária aqui do condomínio? Daí ela falou, não posso passar, porque eu não tenho essa autorização. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, tem alguma casa alugando? Não tem casa alugando, eu não posso passar o telefone dela, ela não queria me passar. E eu fiquei lá, Edu, infernizando a cabeça dela. Falei, moça, pelo amor de Deus, você não vai perder nada pra passar o telefone da moça pra mim. Me passou. Liguei pra ela, o nome dela é Suzana. Falei, Suzana, queria saber se você tem casa pra alugar, né? Isso daí foi no meio do ano. Aí ela falou, olha, Bia, é bem concorrido, porque é no centro, né? Eu tô sem vaga, mas me liga no final do ano, em dezembro, porque é onde tem renovação de contrato. Então, vai que alguém renove, né? Eu não vou ficar com o seu telefone, porque é muita gente querendo. Então, eu me perco. Eu prefiro que você ligue em dezembro. Beleza. Fui pra casa, fiquei quieta na minha. Isso daí foi num dia. Dia seguinte, essa Suzana me liga. Ai, que bom que seu número estava salvo aqui na minha Bina, porque por coincidência vagou uma casa ontem à noite. O rapaz falou que não vai ficar mais. Você quer ir lá ver? Eu falei assim, ai meu Deus, eu quero. Não sabia quanto era, não sabia nada. Só falei que queria. Aí, na época, eu não tinha carro, nada. Liguei pra minha avó, a mãe do Xandão. Falei, vó, a senhora vai comigo lá ver uma casa. Se precisar de fiador, a senhora fala que é minha fiadora. A senhora sabe, eu vou te pagar, vou dar um jeito, viu, vó? Ah, não, minha avó topa tudo. Gente boíssima, falou, vamos. Me pegou, fomos lá. E eu lá esperando, fui toda arrumadinha. Era um evento pra mim. Ver a casa. Quantos anos quando você tinha, você lembra? Ah, eu tava com 22, acho. Né? Eu sou péssima pra data e ano e idade de quando eu tinha, mas acho que era isso. Aí... foi um evento pra mim. Aí ela chegou, né, lá no condomínio e começou a caminhar até a porta pra me mostrar a casa. Quando ela abre a porta da casa, é exatamente a casa que eu mentalizava que eu ia morar. Minha amiga não morava mais lá e tinham, tipo, 10 casas. Qual a chance de liberarem no dia seguinte que eu liguei a casa que eu queria morar? Há anos atrás, acho que depois de uns 4 anos que eu pensei nisso. Aí, na hora que eu passei, eu já sabia.
que ele era minha casa. Aí eu já comecei a mentalizar, né? Meus puff... Não, as coisas, não tinha coisa, né? Certo. Eram 2 puff, uma geladeira e meu fogão. Era o que eu tinha. Aí comecei a conversar, ela falou assim, precisa de fiador. Minha avó não podia ser fiadora, não lembro por qual motivo, o meu avô também não, só que o meu avô, o pai do Xandão, era amigo do proprietário. E eles conversaram e consegui alugar. Aí nisso entrou a minha tia no meio, que ela falou, Bia, é muito arriscado o que você tá fazendo. Porque na minha cabeça, eu falei, nem que eu saia de casa em casa vendendo brigadeiro. Eu não tenho problema com isso. Eu só vou ter o meu canto. Só quero pagar meu aluguel. Isso. Era isso. A meta nesse momento era só pagar aluguel. Não era ficar rico, não era só pagar aluguel. Não. Naquela época eu lembro que eu mandei mensagem até, tipo, pra pessoas que eu conhecia aqui pra trabalhar de freela em evento, sabe? Nada dava certo. Parecia que era pra eu focar naquilo, sabe? E eu falei, não tem problema, eu tô do lado de um hospital, qualquer coisa eu coloco um isopor ali, vou vender. Meu, era muito claro isso na minha cabeça, eu não tava nem azul, as pessoas falavam, eu ia ter minha casa, meu aluguel, tava tudo certo. E daí minha tia falou, eu vou te ajudar com uns meses, com o aluguel, até você conseguir se estabilizar aqui. E ela me ajudou, de fato, um tempo com aluguel, depois de um tempo que eu já tava conseguindo ganhar um dinheirinho, eu falei pra ela parar, né, mas me ajudou muito. E aí, como que eu consegui me destacar um pouco mais assim, né? Eu comecei a postar muito em rede social. Então, eu não só mostrava o produto, mas eu aparecia também. Então, as pessoas sabiam com quem elas estavam conversando, né? E elas faziam o pedido, encomendava, né? Tocava a campainha lá do condomínio e eu levava para elas. E foi assim por um tempo. Até que a Patrícia Tartari, maravilhosa, veio me procurar um dia e falou assim, Bia, você já pensou em fazer doce de casamento? Beijo, Pati. Beijo, Pati. Já pensou em fazer doce de casamento? Eu falei, não. Eu só sei fazer brigadeiro, Patrícia. Ela falou, pois é, o seu brigadeiro é o melhor brigadeiro que eu já comi. Você não sabe fazer brigadeiro? Então você vai fazer brigadeiro para casamento. Aí na hora eu falei, mas a Patrícia tá maluca. Não, eu tenho degustação com o noivo, a gente vai levar lá a degustação para eles e você vai mostrar o que você sabe fazer. E aí eu fiz uns doces, não só brigadeiro enrolado, mas os outros eram a base de brigadeiro também. Então, assim, eu dei o meu melhor, sabe? Fui lá com o meu coquinho na cabeça, meu all-star, com cara e com coragem, fazer uma degustação com os noivos. E era só brigadeiro? Era tudo de brigadeiro. Tudo brigadeiro. Tudo brigadeiro. Só que brigadeiros diferentes, era isso. E eu fui. E aí foi minha primeira degustação que eu fiz. Era um casamento no Bartô. Um super casamento. E eu falei, cara, como assim? Não vai dar certo, né? Fui pensando, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tava dando o meu melhor, sabe? Falei, vamos ver. Cheguei lá, conversei com os noivos, fiz a degustação, não sei o que, vendi a mesa. Só de brigadeiro? 2.000 doces à base de brigadeiro, no Bartô. Aí foi onde eu entendi que realmente, foi ali que eu entendi que, assim, que poderia ser um negócio e eu ia... Sozinha? Sozinha. Enrolou tudo sozinha, fez tudo sozinha? Sozinha. Sozinha. Caraca. E aí foi que eu entendi que, assim, o evento, ele ia... Bom, você já trabalhou com evento, então, assim, a gente sabe, acaba que é uma segurança, né, que entra ali pra gente, porque você, além de você vender ali todo dia, no meu caso, vender os doces, eu tinha um evento que era um valor maior, né? Então, quanto tempo demora durante a semana para eu vender 2.000 brigadeiros? Num evento, eu fecho em um evento, né? E aí, eu comecei a atender muitas noivas, a fazer degustação, né? Enfim. Aí, nesse meio tempo, um amigo meu entrou em contato comigo e falou assim, Bia, vamos conversar? Ele foi até minha casa, falou assim, eu acredito muito no seu trabalho e eu queria investir em você. Na época, ele trabalhava com negócio de game, de videogame. Ele fazia, ele alugava os videogames para hotéis, sabe? Para fazer recreação com as crianças. Eu acredito muito no seu trabalho. Vamos fazer uma sociedade? Porque daí eu te ajudo, porque eu precisava de mais espaço na minha casa, né? Na hora, eu topei. Não, ele era meu amigo, né? Falei, vamos. Mas não fiz contrato, não pensamos em nada. Só falei, vamos. Ele foi de um lado, eu fui do outro, vamos. Aí, eu morava no condomínio de casinhas. O que a gente fez? Ele alugou a casinha da frente, no nome dele, que tinha vago. E a gente montou a confeitaria lá.
E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de espaço para começar a trabalhar, né? Então foi lá que aconteceu minha primeira Páscoa. E ele começou a me ajudar na questão de compras, né? Ele acabou investindo ali, não foi muito. Então, assim, foi um freezer, foram algumas louças que eu precisava, micro-ondas e algumas coisinhas que eu precisava ter duplicado, porque eu usava tudo da minha casa, né? Mas não foi muito, mas foi o que me ajudou naquela época. E deu uns meses, eu não lembro certo quanto tempo que ficou essa sociedade, né? E ele falou, Bia, não vai dar certo. Porque eu tava super estressada, ele tava estressado porque ele queria já ver o dinheiro logo, né, em seguida. Só que, poxa, eu já era nova, já tava aprendendo na raça como era, né? E não ia vir dinheiro assim, de uma hora pra outra, não ia. Então era uma coisa nova pra ele, ele queria o dinheiro. Eu tinha que respeitar o meu corpo e minha alimentação, porque era eu que fazia tudo sozinha. E ele falou, Bia, você não precisa de sócio, você precisa de funcionário. Aí na hora que ele me falou isso, caiu uma ficha, sabe? Eu falei, cara, é isso. Aí a gente desfez essa sociedade, que acabou nem sendo, né, uma sociedade direita. Foi mais uma parceria ali naquele momento? Então. Sim. Ele foi muito legal, porque tudo que ele tinha comprado, ele deixou comigo, ele parcelou, né? E eu fui pagando por mês. Então, foi algo que me ajudou, com certeza, deu um passo ali muito grande pra mim. E contratei minha primeira funcionária, que daí eu tive que ir atrás de contabilidade, né? Porque eram coisas novas pra mim, questão de registro, enfim, saber como funcionava. E aí toda a burocracia, né? Então tudo foi passinho por passinho. Porque até ali estava na informalidade total, não tinha empresa aberta, total. CNPJ, nada. Nada. CNPJ tinha. CNPJ tinha, porque quando eu cheguei aqui, a minha mãe falou, ó, já que você vai vender doce, então pelo menos abre um CNPJ. E eu precisava ter CNPJ até para conseguir entrar em contato, às vezes, algum pedido que precisava emitir nota, alguma coisa, né? Então, o CNPJ eu tinha. Aí, eu contratei minha primeira funcionária e fazia o mesmo esquema. Divulgava no Facebook e Instagram, pegava encomenda por WhatsApp, o WhatsApp bombando. Quase ninguém vendia por WhatsApp naquela época. A gente vendia. E as pessoas iam retirar o doce lá, na confeitaria, né? Eu lembro de retirar doce lá. Muita gente lembra. Eu lembro disso. Muita gente lembra. Disso. Do portãozinho na descida de Santa Casa, né? É. Do lado direito ali, né? Uhum. Eu lembro disso. Muita gente ia. Disso. Agora você falando, tá começando a juntar as coisas. Condomínio de casa, perto de Santa Casa, a Bia. Aquele condomínio cheio de casinha amarela. O escritório, acho que da Santa Casa é pra cima um pouco, né? O escritório pra baixo, do lado. E foi assim. E até então, eu tava bem assim, sabe? Eu não me lembro de pensar em ter loja naquele momento. Mas aí já fechava a conta, já começava a sobrar dinheiro. Eu conseguia pagar minhas contas, pagava meu aluguel, sobrava um pouquinho de dinheiro, eu ia fazendo um caixa, só que era bem devagarzinho, né? Porque ainda era limitado, porque era eu e uma pessoa só e não tinha espaço físico também. E aí foi quando Dona Patrícia entrou de novo em ação. Ela falou assim, amiga, tem uma pessoa aqui em Bragança, uma amiga minha, que ela tem uma floricultura. Belzuco, beijo pra Belzuco, pro Bruno. E ela tem um café do lado da loja dela, só que ela não quer tocar mais. E por que você não vai lá ver, pra você montar uma loja? Eu falei, será? Não sei, numa loja, nem carro eu tinha. Como que eu ia fazer os dois de um lado e levar pro outro, né? Mas ela falou, não, vamos, eu passo aí à noite e você vai lá ver. Aí ela passou em casa, me pegou, me levou lá. Aí fui, no que eu olhei a loja montadinha já. Você nem sabia que Bel e Bruno existia? Eu sabia. Pelo mercado de casamento, mas não tinha contato assim nada. Não. Tá. A loja montadinha com mesa, cadeira, o café ali, tudo certinho. Eu olhei assim. Aí o Bruno começou a falar. Ele falou assim, não, você paga o aluguel, mas o espaço, né, já tá aqui tudo certinho. Eu lembro que na época era uma outra doceira, até antes, que ficou um tempinho lá. Ela não ia ficar mais, falou que vendia pra mim a geladeira dela. Enfim, eu tinha um dinheirinho guardado que dava pra eu comprar isso que eu precisava, né, a geladeira, o balcão refrigerado. Eu falei, eu vou ficar então aqui. Falei no mesmo dia pro Bruno e pra Bel. Nem pensou nada. Tirei foto. Aí, na época, eu namorava com o Diogo, né? Porque eu já sou casada com ele. Na época, eu namorava. Ele morava... Beijo, Diogo. Um beijo pro meu marido. Na época, ele morava em Guarulhos.
que ele é de lá, e eu aqui em Bragança. Isso daí eu acho que foi numa quarta, quinta-feira. Tirei um monte de foto, mandei mensagem pro Diogo as fotos. Falei, essa é minha loja. O menino... Você é louca. Como assim? Até ontem você... Ontem eu estava com você estava vendendo doce lá na casinha. Como que essa é sua loja montada? Como assim? E aí eu expliquei tudo pra ele. E aí foi onde eu resolvi dar o primeiro passo de ir pra loja. E é onde vem um turbilhão, né, de emoções, de problemas, porque eu tive que aprender a lidar com pessoas, né? Você delegar não é fácil. Você entender sobre a burocracia que é abrir uma loja não é fácil, a logística. Então, assim, um cliente retirar um produto na loja porque está encomendado é uma coisa. Agora, ele ir até um local para consumir... Sem querer, ele passou também, né? Passou, vou parar para ver o que é. É completamente diferente, né? Então, eu precisei aprender a lidar com o sistema de caixa, como que trabalhava com... a logística, né? Vencimento de produto, como que é. E aí foi um turbilhão de emoções, assim, pra mim, né? Eu vejo um grande amadurecimento essa passagem que eu tive lá, com a loja da Bel. E aí eu sempre falei pra eles, desde o início, acho que até no mesmo dia, se não foi no mesmo dia, foi muito próximo do dia que eu fechei contrato com eles. Eu falei assim, olha, se um dia... Ó a audácia da menina, acabou de chegar causando. Se um dia vocês forem sair daqui, não querer mais ter a floricultura, vocês me falem antes de falar pra outra pessoa, porque eu vou ficar com o prédio todo. E sempre foi esse papo, que eu ia ficar com o prédio todo. Olha a loucura. Nem tinha começado a vender direito ainda lá, nem sabia como era ter loja. Eu ia ficar com o prédio todo, A audácia é grande, né? Então, mas você sabe que eu nunca tive medo. Mas é isso, que é bom. Porque às vezes as pessoas até podem pensar... Hoje não pensam mais, Sim. porque elas sabem que... Mesmo quando eu sonho grande, se eu quero, eu vou atrás para eu conseguir de alguma forma. Mas antes, era uma coisa assim, muito lunática, sabe? Nossa, mas essa menina é muito lunática. E ninguém botava moral, né? Você é louca? Como assim? Como que você vai ter a loja? Como que você vai levar os produtos de um lado para o outro? Enfim, sempre colocava um empecilho. E aí eu sempre bati na tecla com eles. Por quê? Era muito difícil eu ter a confeitaria em um lugar e a loja em outro. Então, nos primeiros meses, a gente fazia a produção de doce e aí eu pedia cada dia para né? Me ajudar a levar lá na loja. Então, não tinha Uber ainda, né? Não tinha Uber ainda, não assim? tinha. Aí um dia era meu pai que levava, outro dia era minha mãe, outro dia o Diogo tava por aqui, ele levava. E aí foi que eu comprei um carro, né? Que foi o que começou a me ajudar e aí foi tudo facilitando um pouco o processo. E eu tinha sempre isso no meu pensamento. Se um dia eles saírem, se for para acontecer isso, que eu ia ficar com tudo concentrado no mesmo lugar. Porque eu adorava lá. Nossa, foi um trampolim para mim, sabe? De aprendizado. E nesse meio tempo, depois de um tempo que eu já estava lá com a Bel e com o Bruno, apareceu uma oportunidade de abrir um café, que foi o Bibi Vanilla. Não sei se você chegou a... É porque eu fiquei pouco tempo lá aberto, que era perto da faculdade, da USF. Na frente do ANC. Na esquina. Eu lembro. Tinha uma esmalteria. Eu ia falar que tinha um salão de estética ali, alguma coisa assim. Era isso? Lá, eu lembro disso. Então, eu lembro disso. Aí, as donas da esmalteria vieram me procurar e falaram, olha, Bia, você tem vontade de ficar? Porque a gente tem um café aqui na esmalteria, só que a gente queria dar uma movimentada aqui, né? Porque a gente não tá tocando café. E como a Bebigadeiro já tem um nome, então você não tem vontade de abrir uma Bebigadeiro aqui? Aí eu fiquei, vou abrir mais uma Bebigadeiro, não faz sentido, né? Aí eu fiquei pensando, falei, acho que eu posso abrir um café bistrô. E na época elas me ofereceram um aluguel super baixo, porque elas queriam movimentação. Então, acabou que era uma coisa boa pra mim, um aluguel baixo, e bom pra elas. E aí a gente conversou, eu fiquei super animada, porque eu falei, nossa, vou voltar às minhas origens agora, do lado da faculdade, né? Vou voltar a receber os alunos lá. E aí eu comecei, fui atrás de um arquiteto para me ajudar com o projeto. E eu falei, eu não vou entrar aqui se eu não reformar. Porque era uma garagem e tava muito largado, sabe? Eu falei, eu preciso dar uma mexida aqui. Fui, reformei, peguei dinheiro emprestado do Diogo na época. Falei, Diogo, me empresta o dinheiro, eu vou te devolver e tal. Ele me emprestou, fui, reformei.
Aí, deu uns meses, acho que 3 meses que eu comecei a reforma, as meninas vieram falar que elas estavam vendendo a esmalteria. E aí, isso daí foi um balde de água fria pra mim, porque eu já tinha começado a obra, né? Não tinha como voltar atrás. E a nova pessoa que entrar eu não conhecia. Nem se ela queria ter uma cafeteria ali, né? Mas de fato, eu acho que elas venderam já falando que eu ia pra lá, enfim, né? Eu acho que ela já sabia que eu tava indo. Mas aí ficou uma situação meio assim, sabe? E aí eu sei que eu fui, terminei a reforma, conheci a nova pessoa e tudo tem um porquê. Eu casei, aí a gente foi viajar, né? Até fui conhecer a Disney, meu sonho de infância. E que desde que eu comecei a vender o bombom na faculdade, eu guardava, Edu, moedinha pra ir pra Disney. Tipo, era o meu sonho real, sabe? E aí, quando eu voltei, a Bibi Vanilla já funcionava, ficou um café bistrô super bonitinho. E aí, eu tinha voltado de lua de mel, né? Aí, é engraçado, porque as pessoas, elas olham assim, acham que tudo é mágica, né? Da noite pro dia. Então, eu acredito que tenham associado. Tá com um café super bonito aqui, foi viajar pra fora, né? Passou a Páscoa, tá nadando em dinheiro. Todo mundo acha que eu nado em dinheiro depois da Páscoa. Sendo que, gente, dinheiro da empresa, né? Já começa um grande erro das pessoas pensarem isso, né? Isso aí. E aí, essa moça veio falar comigo, falar que não era certo o valor do aluguel que eu tava pagando e que a partir do outro mês ia dobrar. E aí eu fiquei chocada, porque eu falei, cara, tá querendo cobrar um aluguel em cima de algo que eu reformei e eu não tive retorno, né? E aí, eu conto essa parte da história porque, assim, foi um passo ali pra mim muito importante, porque se isso não tivesse acontecido... eu teria tomado outras ações mais pra frente e que não teria dado certo. Então, tudo tem um porquê, sabe? Pra mim foi um balde de água fria, mas tinha um porquê. E aí, acabou que eu tinha um contrato de 1 ano, eu tive que ficar 1 ano lá, mas eu não tinha mais vontade de ir, porque eu fiquei chateada com a situação. E aí, logo em seguida que ela veio falar comigo disso, e que eu falei que eu não ia ficar mais lá, o Bruno e a Bel me procuraram. Eles falaram, Bia, a gente vai querer... parar de ter a floricultura, porque a gente tá focando em evento, que é o nosso forte e tal. Você quer ficar com o prédio todo? Só que eu tinha acabado de investir num negócio que não era meu. E aí eu usei esse problema, tipo, essa ferida aqui em mim, e falei, não, como que eu posso aprender com isso? Por que isso tá acontecendo comigo? E aí, se eu fosse investir em um outro prédio que não é meu, né, teria todas essas questões, não que eu teria problema com eles, sim, mas eu estaria investindo em algo que não é meu, né? E aí foi onde me deu uns 5 minutos, eu conversei também com o Diogo, falei, vamos procurar um prédio para ser o nosso prédio. E aí é onde eu tô hoje, né, com a Bibi Gadeira. A gente começou também, às vezes eu queria começar com tudo lindo, maravilhoso, né, mas não é assim, cada ano que passa a gente vai investindo de passinho em passinho, evolui, aprende, erra, conserta. Mas, enfim, aí aqui estamos hoje com a loja, né, com a estrutura que a gente tem. Hoje a gente tem uma equipe legal, tem um espaço físico legal, enfim, estamos aí recebendo cada vez mais clientes, graças a Deus. E com a mesma essência de sempre. E o que eu busco, assim, por mais difícil que seja o momento que eu tô passando hoje, eu sempre falo, cara, tudo bem, aconteceu isso, mas o que eu posso aprender com isso, né? Porque depois que a gente passa por uma situação difícil, se a gente analisar mesmo, a gente vê que era necessário a gente passar por isso, né? Porque existe, porquê, né, Bia? Existe um amadurecimento, existe um aprendizado. Então, eu tento aplicar isso sempre na minha vida. E empreender não é fácil, né, Edu? A gente sabe que é altos e baixos o tempo todo, né? A gente vê muito isso, né? Acho que o Sebrae fala muito isso, né? A quantidade de empresas que nascem e morrem em menos de 1 ano, nascem e morrem em menos de 2, 3, e muitas que só nascem e nem conseguem perpetuar. Lógico que a gente tem dentro disso tudo a nossa carga tributária, contratar funcionário não é fácil, aí se contrata, treina, não dá certo. Aí é a questão de aumento de preço, aí é a economia, aí são fatores políticos, né? A gente fala, ontem eu estava numa reunião, e o pessoal estava falando disso, né? Caramba, a gente veio de um momento de Covid. Fecha a loja. Beleza, não pode. Beleza. Aí, que legal, aumentou o delivery. Pô, legal, bacana. Aí agora tá tudo bem. Aí vem a guerra. Aí os investidores pegam o dólar lá. Sobe tudo de novo. O dólar caiu. Tá, o dólar caiu, mas ferrou mais ainda, porque caiu, ferrou. Né? Não que tinha que subir, mas caiu não é um sinal bom. Né? Aí, e nada diminui. Nada. Né? Alguns especialistas dizem que o industrial já está sofrendo um pouco mais, mas num prazo de 3, 4 meses talvez vai arrebentar um pouco a corda para o restante da sociedade.
né? Porque, lógico, o dinheiro fica represado, a galera quer consumir, gasta. E tem gente que fala assim, nossa, acho que alguém falou que o que vendeu em março, eu não sei que empresa que foi isso que falou, não sei se foi março, fevereiro, foi o recorde assim, da história da empresa agora. Tá, mas e aí? A gente está preparado? Né? A gente sabe como lidar. Ser empreendedor no Brasil não é fácil, né, Bia? Ser empresário no Brasil não é fácil. Porque a gente não tem apoio, né? Não tem apoio. E assim, é muito instável, né? O que você fez na pandemia? Então, a pandemia é uma história engraçada. Porque quando começou a pandemia, a gente estava em Páscoa. E foi uma... É mesmo, foi março, né? Foi. Final de março, começo de abril, né? A gente estava entrando na Páscoa. E a Páscoa é uma data que a gente investe muito. Então eu estava muito animada, porque foi a primeira Páscoa que eu tive condição de criar um catálogo com foto profissional, sabe? Então eu estava depositando muita expectativa. E aí quando falaram fecha tudo, eu já tinha muita matéria-prima comprada, um monte de encomenda. Eu falei, cara, e agora? Aí o que eu fiz? Eu cheguei pra minha equipe e falei assim, é o seguinte, eu não sei, não posso dar certeza de nada pra vocês, eu tenho dinheiro pra mandar todo mundo embora. É o que eu tenho, ou a gente pode arregaçar as mangas e tentar viver como dar um dia de cada vez, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Aí, eu dei férias pra todo mundo, ficou eu, a Lari, que tinha acabado de entrar, e a Jaque. Eu fiquei sozinha na cozinha. Isso na Páscoa. Na Páscoa. E aí eu comecei a pensar em estratégias de como aumentar minhas vendas. A minha sorte é que eu já trabalhava com delivery. Então eu era a única... O seu online sempre foi forte, né? Sempre foi forte. A única loja de doce que tinha no iFood era a Bibigadeiro, aqui. Então, porque eu já trabalhava, não é o forte, o delivery, mas eu já trabalhava. Então, uma coisa que ajudou muito, porque eu já sabia o esquema, né? Então, custo, percentual, você já sabia tudo, né? E como você vai mandar o produto pro cliente, como chama o motoqueiro, enfim, eu já sabia como funcionava isso. Então, eu não tive que implantar de uma hora para outra o delivery. E o que eu ganhei tempo. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás dos clientes e comecei a pesquisar que horário que eles tinham vontade de comer doce. Porque a loja, ela abre das 11 às 7. E aí eu entendi que o maior horário que o pessoal tinha vontade de comer doce era à noite. Eu falei, quer saber? Já que tá todo mundo de férias, a loja agora vai abrir período noturno. Vamos fazer um delivery noturno de doce, que é a hora que o pessoal quer comer. E bombou. Foi tipo daqui pra cá, sabe? O maior crescimento da empresa foi na pandemia. Então, é muito louco isso. Que louco ouvir isso. E aí o delivery bombou. Era assim, era coisa de 100, mais de 100 entregas por dia, sabe? E aí a gente conseguiu driblar essa questão da Páscoa, entregou ovo. O pessoal conseguiu retirar também com horário agendado e tal, e a gente passou. E essa questão da pandemia, a gente não parou em nenhum momento. Tanto que eu dei férias, 20 dias para todo mundo. E aí passou, acho que 5 dias, 10 dias no máximo, eu falei, volta antes, porque eu achei que não ia ter movimento, mas eu tô sozinha aqui, vocês precisam me ajudar. Mas você sentiu, como empresária, nesse sentido, que em função das pessoas ficarem em casa, esse consumo aumentou? Uhum. Sim, porque você pensa, tava todo mundo ansioso, sem saber ao certo, né? Todo mundo em casa, com o celular na mão, né? Facilidade ali em tá vendo o que a gente está publicando. Então, o consumo aumentou por isso. E as pessoas ansiosas, elas também automaticamente têm mais vontade de comer, né? Então, eu não digo que não foi só a confeitaria, mas eu acho que a gastronomia em si, quem migrou pro delivery, teve sim um sucesso. Mas você também precisa saber lidar com delivery, né? Amanhã eu até vou fazer... Amanhã nada, hoje... Vou fazer uma live lá no Instagram falando sobre isso, que o delivery, ao mesmo tempo que ele pode alavancar suas vendas, ele pode destruir sua empresa. Então, é algo, assim, que você tem que saber como usar essa ferramenta. Porque não só a questão logística, mas quando você está dentro de um aplicativo, as taxas, saber como repassar isso para o cliente, fazer chegar no momento certo. Sim. Mas essa sacada da noite foi um estalo, assim. Foi. Caraca. Tanto que é uma das publicações, assim, que eu mais tive engajamento, assim, sabe? Foi absurdo. E o pessoal achou genial a ideia, até que não era daqui, começou a compartilhar, falar, cara, olha essa ideia, que legal. Mas, assim, foi uma coisa tão... O que eu fiz? Eu só mudei o horário, que era o X, eu mudei, tipo, pra noite. E é engraçado, noite. né? Porque a visão preconceituosa é que você fala assim, doce depois do almoço, né? Uhum. Na cabeça, né? Mas sempre à noite é o momento que você tá sentado... Você tá sentado, vendo novela, vendo série. Eu tava afim de um docinho agora.
Né? Às vezes tá essa hora que você fala assim, puta, eu tô afim de um docinho agora. Eu mesma, eu fico com doce o dia todo, Edu. Eu tenho vontade de comer doce à noite. Vai entender. Será que tem um porquê isso? Ah, tem. Cientificamente, será que Nutricionistas explicam. Explicam? Tem um porquê disso, será? Tem. Caraca, Bia. Mas é muito louco. E Bia, eu tô com essa pergunta desde o início e não consegui fazer pra ti. O bombom de morango permanece. Permanece. Firme e forte. Tem Firme lá e forte. na loja até. E hoje, qual mix que você tem hoje? Hoje você tem noção de quantos produtos você se reinventa, se tira de vez em quando, põe de novo? Que estratégia você tem hoje para os doces, para não voltar, acho que até para quem está ouvindo também, para não voltar assim, é só bombom de morango, né? Para não enjoar, enfim, mas que estratégia você mudou já? Se a pessoa for lá na sua loja hoje, depois de 2 meses, ela vai encontrar uma coisa diferente ou não? Ela vai sempre... é legal fidelizar, porque assim, eu vou no McDonald's, eu sei que tem Big Mac sempre. Ponto. Mas às vezes tem um lanche do mês. Você fala, pô, legal, tem um lanchinho do mês. Enfim, mas eu sei que tem o Big Mac, eu sei que tem o bombom de morango. Né? Que estratégia que você usa hoje? Porque é difícil quando lida com alimento, porque você está lidando com validade, com perecível, com sazonalidade, enfim. Por trás de um produto, o cliente ele nem imagina todos os processos, né, que passa. Então, são milhares. Por trás de um ovo de Páscoa, gente, são milhares de processos. E hoje a gente tem 50 tipos de doce disponíveis na vitrine, contando a parte da lojinha e de doces ali, né? Então, eu tenho uma equipe, né, que ajuda. Então, essa produção é diária, a gente mantém tudo mais fresquinho possível. Então, a gente faz pouca quantidade, mas repõe várias vezes no dia, para ter sempre o produto fresco. E sempre eu tô buscando trazer novidade, né? Então, sempre tem um doce novo, e aí eu tiro um da vitrine, coloco um novo, ou só acrescento na vitrine. Aí vai dependendo, eu vou sentindo também, escuto muitos clientes, o que eles querem. Mas como é uma variedade grande, a gente não tem esse problema da pessoa falar, ai, tô enjoada dos doces de lá. Porque, cara, são 50 tipos. E, normalmente, a pessoa gosta de um doce, quando ela chega lá, ela fica na dúvida, mas ela leva o mesmo doce. Ela fala, Bia, eu não consigo trocar. Eu amo. Tipo, tá linda essa torta, mas eu amo o bolo gelado de coco. Eu amo o bombom de morango. E aí a pessoa leva. Mas a gente tem pra todos os gostos, vários tipos de doce. E quanto a Bia empreendedora ainda continua pondo a mão na massa? Então, 100%, assim, não digo que é no operacional ali, né, no dia a dia. Então, eu tô aqui, minha loja tá funcionando, tá vendendo, tá produzindo, tá pegando encomenda. Ela funciona muito bem, sem eu estar lá fisicamente, né? Então, hoje você pode tirar férias com o Diogo tranquilo, Posso. que o negócio roda. Posso. Pode. Posso. Porque isso é o medo do empreendedor, não é? Porque daí eu falo assim, eu tô refém do meu trabalho, eu não vivo mais, né? Mas eu passei por esse estágio de realmente ser refém. Que daí foi... porque assim, é um bebê, né? A empresa é nosso bebê. Então, a gente tem medo de deixar, de delegar. Então, isso aos poucos a gente vai soltando, vai aprendendo. Porque senão a gente enlouquece se a gente quer abraçar o mundo. E a gente não consegue crescer também. Porque a gente precisa, né, das pessoas fazendo ali o operacional para a gente conseguir crescer estrategicamente. Então, hoje, eu cuido de redes sociais, eu cuido da parte ali de organizar a operação, né? Então, eu sempre tô lá conversando com as meninas, sabendo se precisa de alguma coisa, se tem algo que a gente pode alterar, melhorar. Produzir doce, eu não produzo mais. Se precisar, eu sei produzir, ajudo no que precisa, não tenho medo daquele negócio. Precisa de alguém para limpar o banheiro, eu largo o que eu tô fazendo, eu vou lá limpar, não tenho problema nenhum com isso. Prioridades, né? Então, tem gente também que tem essa mentalidade, né? Eu sou o dono da empresa, eu não posso fazer tal coisa. Tá tudo bem se a pessoa pensa assim, né? Mas cada um pensa de um jeito, eu não. Às vezes a pessoa pode me ver fazendo, sei lá, peguei uma vassoura e fui varrer um negócio lá que tava sujo, porque tá todo mundo trabalhando, todo mundo ocupado. Eu passei e vi o papel no chão, por que é que eu não vou pegar? Então, é a mentalidade que eu tenho. Mas eu acabo ficando na parte estratégica da empresa, então o meu foco hoje não é a produção. Porém, toda a parte de criação de produtos novos sempre parte de mim. Então, eu crio o produto, executo o produto, testo o produto. Você teve caso de cliente pedir, dar
Ô, Bia, eu queria dar uma ideia, por que você não faz um doce assim? E aí? Vários, inclusive a gente tem doces que são baseados em ideias de clientes. E funciona? Tem hora que funciona? Funciona. A gente dá uma mexida, né? Uma alterada, assim. Mas eu gosto muito de escutar os clientes. É porque, assim, a gente também tem que saber dividir. Porque o cliente pode chegar e falar assim, nossa, por que você não faz um brigadeiro de milho? Eu amo milho, que não sei o quê. Eu também amo milho. Mas, assim, só vai comer eu e aquele cliente. Não dá. Porque não é a maioria, né? Então, a gente precisa também saber ali onde que a gente... Até onde a gente consegue atender, né? Que demais isso. Dentro desse cenário de doce hoje, você não consegue ter um delivery para fora de estado, cidade do seu doce? Ou consegue mandar? Por enquanto, não. Não. Mas está nos planos. Está nos planos. Spoiler. Está nos planos. Spoiler. Isso aí. Aonde mais a Bia Tô quer chegar? Tô tentando aí mexer uns pauzinhos. Vai dar aí. certo. Vai dar certo. Lei da conspiração. Lei da... o segredo. Lei da atração. Atração. Aonde ainda a Bia quer chegar como empresário? O que está acontecendo agora nesse momento que a Bia está vivendo? Pós-pandemia, empreendedora, questão de realmente levar conhecimento, informação, enfim. Só para entender um pouquinho também essa mudança agora da Bia empreendedora, Bia empresária também, até onde pode chegar. Isso não sei se pode contar, se a Mayara deixa. Algumas coisinhas eu posso. Deixa, Mayara. Algumas coisinhas. Bom... Isso não, ela falou. Como assim? Então, lá na empresa, né, eu tô sempre buscando melhorar, enfim. Agora a gente deu uma pausa em questão de eventos justamente por conta de estrutura, mas é uma coisa que eu quero voltar, sim, a atender, desde que a gente consiga reestruturar lá dentro, porque hoje a nossa estrutura ela é 100% tomada pela produção da loja, porque a gente tem um fluxo muito grande de cliente lá. Então, chegou... E Páscoa agora já muda tudo, né? Páscoa agora também já é uma mudança tremenda, né? Sim. De volume de tudo, né? De volume de tudo. Mas estamos preparados também. Páscoa é uma questão de organização, né? Já penei muito com Páscoa, muito, assim, de ser desesperador e falar, nunca mais quero fazer uma Páscoa na minha vida. Mas aí, com o tempo, a gente vai aprendendo. E eu tô também no processo que eu coloquei isso na minha cabeça, de repassar o meu conhecimento, né? Então, ajudar outras confeiteiras, outros confeiteiros que também querem ter uma loja, a passar por todo esse processo, né? Porque quando eu comecei, eu não tinha essa facilidade, né? De internet, de ter um mentor, de ter pessoas que poderiam me ajudar com isso. E hoje a gente consegue, né, ter acesso. Então, assim, eu acredito que todo o conhecimento, ele deve sim ser dividido. E eu quero ajudar outras pessoas com o máximo que eu conseguir. Então, eu tenho isso como projeto esse ano, de estar ajudando outras pessoas a também conquistarem o espaço delas na confeitaria, né? E a loja está em constante aí movimento, tem muita coisa para acontecer, eu não posso falar muito. Isso é ótimo. Mas, sim, tenho planos de expandir aí para outros lugares, a chegar produtos da Bebigadeiro, enfim, estamos aí caminhando para isso. E o legal que você falou do expandir conhecimento, né? Porque muitas vezes, até você que está ouvindo agora, vê o investimento em conhecimento, vê o investimento no curso como prejuízo. E às vezes, né, trazendo aquele retrato lá atrás, de tentar acertar um bombom e não acertar, o quanto custa isso na ponta do lápis? Porque é muito louco isso no Brasil, né? Eu não sei se isso se torna uma regra ou não, mas eu tento bater muito nessa tecla. Parte das pessoas passam a vida toda sendo obrigadas a frequentar uma escola, não porque querem, porque pela sociedade você tem que concluir o fundamental, concluir o ginásio, o ensino médio, e alguns conseguem fazer faculdade. É uma obrigação. E aí, quando chega na fase adulta, o cara fala, cacete, me obrigaram a vida inteira a ir para a escola, eu não quero mais estudar. E aí a gente entende que o quanto se perde de grana e prejuízo por não buscar essa informação e errar, né? Então, eu acho que é legal você falar disso, porque parte das pessoas que estão consumindo hoje o ensino remoto, os cursos online, enfim tal, entender o quanto isso pode minimizar o prejuízo futuro. Porque talvez é mais fácil eu enxergar na Bia todas as cabeçadas que você deu e talvez fica muito claro e fala assim, opa, peraí, não vá por esse lado. Né? Opa, peraí, a gente consegue encurtar isso de alguma forma, né? Não que a pessoa não vai errar, mas pera, né? Será que esse é o investimento agora? Né? Eu vejo muito isso, né? Às vezes as pessoas querem, e veio um boom nisso na pandemia, né? E no Brasil, de uma forma geral, o quanto as pessoas têm vontade de abrir seu próprio negócio. Eu vejo dentro do mundo corporativo que o plano B de todo mundo é ter seu próprio negócio. Então, você fala assim, eu sou gerente de uma fábrica, e o plano B?
Eu instalo software em computador, eu formato computador. Que legal. E você? Eu sou uma analista financeira numa empresa tal. E à noite? À noite eu faço uma coxinha que é maravilhosa e aí eu vendo para minha família. Mas até que ponto está preparado para que esse plano B vire um plano A um dia? Né? E a pessoa entender também que você ser empreendedor, você precisa ter o perfil para isso, né? Então, eu vejo, eu sinto isso também, que muitas pessoas, às vezes, elas falam, eu quero empreender, quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí, você conversando com a pessoa, às vezes, ela não tem o perfil para isso. Sim. E tá tudo bem você não empreender. Porque eu vejo também que parece que as pessoas, às vezes, se cobram, né? Que é errado você ser CLT, que é errado você trabalhar com os outros. Se não tivesse CLT, ninguém ia conseguir empreender na vida, né? Porque a gente precisa de funcionar, né? Enfim. Mas assim, não é errado. Existem perfis diferentes de pessoas diferentes, né? Mas é algo mesmo que a gente precisa conversar mais. Porque as pessoas andam romantizando muito essa questão do empreendedorismo, né? É tudo lindo, maravilhoso. Quem me vê lá no Instagram, tudo lindo, maravilhoso. Cara, não é. É um caminho difícil, mas é possível. Eu tô aqui provando que é possível. Sim. E aí, nesse projeto que eu tenho, realmente ajudar pessoas, assim, vai passar dificuldade? Vai, porque faz parte do processo de crescimento de todo mundo. Mas, poxa, passa dificuldade sabendo organizar uma Páscoa, né? É bem isso, né? Passa dificuldade sabendo como que você começa, tendo um norte, tendo alguém ali, né, pra ajudar. Então, essa é a minha intenção, assim, no momento mesmo, dividir esse conhecimento, que de fato, eu acho que a gente tá nesse mundo pra gente ajudar outras pessoas, dividir nosso conhecimento e cada um prosperar cada vez mais, né? E como que você enxerga isso? Até fazendo um paralelo que você frequenta Chocolate Nicolás também tem, falando um paralelo em concorrência, quando você fala que vai dividir conhecimento, você pode formar inúmeras bibis, ou até melhores que a bibi, e até vendendo mais que a bibi, ou até talvez buscando até parte do seu mercado. Como você enxerga isso? Fala assim, caramba, sei lá, uma pessoa comprou um curso, ou enfim, uma pessoa está absorvendo meu conhecimento, está entendendo e tal, e ela foi tão bem, que ela teve uma sacada muito mais genial que a minha, e ela montou uma loja, putz, por que eu não tinha pensado? Enfim, como você já se prepara para ver isso, não ao ponto de se frustrar, mas ao ponto de falar, opa, peraí, olha a conquista que essa pessoa teve me ouvindo, enfim, como que você... Eu acho que assim, a concorrência, ela move o mercado. Então tem muita gente que fala, é concorrente, que não sei o que. Vira e mexe, tem gente de Bragança toda que vai lá, come doce na minha cidade. Gente que tem loja em São Paulo, vem, come doce na minha loja. E tá tudo bem, gente. Então, a gente aprender... Você faz isso também, né? Eu faço isso, Então, eu fico chateada porque muitas vezes eu não sou bem-vinda no lugar, sabe? Não é o caso da Nicolate, pelo amor de Deus. Adoro a Gia, a gente sempre conversa. Adoro os produtos de lá. Mas muitas vezes eu quero ir em tal lugar comer um doce e eu sei que eu não sou bem-vinda. Então, eu fico um pouco triste porque... Mas isso é bairrismo de interior também, né? PQP também. Eu acho tão pequeno, né? Poxa, você tá... Olha que eu penso dessa forma, né? Que honra, cara. Que honra uma pessoa que trabalha com doce, tá vindo na minha loja, né, gastando dinheiro do trabalho dela com um produto meu. Eu enxergo dessa forma. Então, infelizmente, não é todo mundo que pensa assim, Então, eu fico com a vontade de comer doce mesmo, não como e tudo bem. Ô, Bia, o meu primeiro, a gente tem pra você... Que número que é esse podcast, Luísa? 60? 59? 58? 65. 65. O primeiro podcast, a inauguração do canal do podcast... Eu trouxe a pessoa que mais falava que era meu concorrente. Eu falei, a pessoa falou, não é possível. Como assim? Não é o cara que dá palestra e treinamento igual você? Eu falei, E todo mundo fala que vocês se odeiam. Eu falei, não. Porque é isso, a concorrência move. Ela move. A gente tem que ter opção. Não, senão, opa, peraí, onde eu vou? Sim, e até assim, respondendo o que você tinha me perguntado, né? Como lidar com isso? Poxa, se alguém vai lá e faz algo melhor que eu... Cara, que genial, mano. Tá, agora o que eu posso fazer também que eu vou me destacar de alguma forma? Eu não penso nem em ser melhor, essa é a verdade. Eu penso assim, em me destacar com os meus clientes, sabe? Eu não quero que as pessoas tenham essa visão, tal pessoa é melhor que tal pessoa. Não. Como que eu vou chamar a atenção do meu cliente agora? Como que eu vou oferecer o melhor pro meu cliente, né? Eu coloquei uma árvore dentro da minha loja... Quem coloca uma árvore dentro da loja? E por que tem uma árvore dentro da minha loja? Tem uma árvore, não é simplesmente porque eu quis colocar. Estético. Porque eu vendia bombom na faculdade sentada embaixo de uma árvore. Então, pra mim, tem um sentido aquela árvore. Agora, uma outra pessoa vai lá, coloca uma árvore na loja dela, sem pé nem cabeça.
é meio que não conversa, não faz muito bem até pro próprio negócio da pessoa, Tem uma história né? ali atrás, né? Hoje as pessoas, elas copiam muito as coisas que eu faço. Antes eu ficava mais chateada. Algumas coisas eu ainda fico chateada igual. O catálogo de Páscoa. Poxa, é muito tempo investido, sabe? É muita dedicação, é dinheiro que eu invisto. E aí chega uma pessoa, pega a minha foto para usar no catálogo dela. Então essas coisas... Aí já é uma fé. Fala assim, eu quero usar a mesma ideia da Bia, é uma coisa. Mas aí, o que eu pensei, até conversando com a Má sobre isso, eu falei, cara, eu vou usar esse problema e pensar, como que eu posso ajudar outras pessoas a não fazerem isso? Então, se o problema é foto, eu vou ensinar essa pessoa a tirar foto. Pronto, e resolvido. ela vai ter a foto dela. Então, as pessoas precisam entender que elas não precisam copiar, né? Não é porque tá dando certo pra mim que vai dar certo pra ela. Então, eu acho feio, na verdade, quem copia. Acho muito feio. Mas é uma coisa que a gente tem que ir aos poucos educando as pessoas. E vai ter gente que vai morrer copiando os outros, achando que é o certo. E que nem eu pego inspiração de muitos lugares, né? Todas as viagens que eu faço, todos os lugares que eu frequento, vou em outras docerias e eu pego inspirações, mas são coisas que eu pego essas informações, essas inspirações e transformo em algo funcional. Tudo se transforma, né? É isso. Se eu transformo a ideia do outro, eu não estou copiando. Em algo funcional e que, assim, converse com a minha essência, né? Não é porque é lindo na loja do outro que vai fazer sentido para mim, mas se é lindo na loja do outro, tá bonito na loja do outro, como que eu poderia fazer algo similar, já que eu gostei tanto, mas assim, que tem a ver com a minha essência, né? Então as pessoas precisam entender, porque os próprios clientes, eles sentem isso. Eles sentem quando uma pessoa copia a outra. Sim. E acaba que perde a credibilidade da empresa, né? Perde identidade, né? Não é aquilo que você quer, né? Então, eu acho que o diferencial, assim, é algo que o cliente, ele sente. E é algo cansativo, né, Edu? A gente tem que estar em constante movimento. O pessoal entra na minha loja hoje e fala, nossa, que loja linda, tá tudo perfeito, maravilhoso. Não. Pra mim não tá perfeito. A gente tem muito que melhorar, muito que crescer, melhorar e vida que segue. Quando você falou, pra gente caminhar pro nosso... Estamos 1h40 conversando já. Ô, louco. O ritmo passa assim. Eu queria muito falar disso nesse bate-papo final, principalmente que a gente tá entrando numa... Eu acho que é um podcast muito doce que a gente tá falando, cheio de chocolates na mesa, enfim, tal. Mas algo que me... Muito chocolate na mesa. Vocês estão com vontade? Vocês não estão vendo nada. Vocês não podem. Desculpa, vocês estão em horário de trabalho. A Bia falou que a sobremesa é depois do horário de trabalho. Não, eu não falei nada disso. Não, eu tô falando. Deixa que fale. Bando de folgado. Querem só comer. Mas quando você fala que você não vende chocolate, que você não vende doce, que você não vende 50 doces na loja, você trabalha com emoção, você trabalha com sentimento, com os momentos, enfim. Que momentos mágicos você já viu acontecer através de um doce ou através de uma pessoa sentar na sua loja? Nossa, você fala, ficou até arrepiada. São muitos. Me conte. São muitos. A gente já... E sabe o que é legal? O cliente, ele sente isso, sabe? Então, a gente já recebeu clientes lá na loja e que saíram da loja e falaram assim, olha, obrigada. Eu fui mandada embora agora do meu trabalho. Tava péssima. E eu saí muito melhor daqui. Pessoas que perderam pai, perdeu mãe. Aí, tipo, tava desolado, sabe? Foi até a loja, comeu um doce, ficou bem. Comemorações de aniversário, pedido de namoro, a gente já teve um monte na loja, já teve pedido de casamento. Então, a gente vê que, de fato, a gente tá, né, ajudando aí a proporcionar esses momentos. E, às vezes, são momentos do dia a dia que são esquecidos. Então, a mãe com a filha, à tarde, resolve sair tomar um café. Então, são coisas assim que a gente... Até na loja tem várias coisas assim de decoração e que remetem a isso e que faz o cliente a desconectar um pouco, sabe? Da vida externa e focar no presente, né? Então, desligar o celular, presta um pouquinho de atenção com quem ele tá, né? Escreve bilhetinhos lá na parede para pôr na loja. Então, a gente estimula isso o tempo todo para realmente trazer essa essência para o cliente, né? Mas não é uma questão de marketing. Então, hoje muita gente fala, é questão de marketing. Tá, tudo bem, pode até ser marketing, mas de fato é algo que tá no meu coração, sabe? Tanto que anos atrás, que a publicidade ela não era tão humana como é hoje.
Então, ninguém falava, né? Ah, doces com amor e não sei o quê. E eu sempre falei. E várias pessoas riam de mim, sabe? Falaram, não, como assim, doce com amor? Ai, que frase clichê, não sei o quê. Hoje as pessoas usam isso, você encontra até adesivo, tudo, porque de fato é algo que as pessoas buscam, né? Se conectar com pessoas e com os momentos. Mas foi algo orgânico, assim, que de fato é o que a gente quer sempre ter presente, né? Eu falo que o dia que eu não tiver cumprindo essa minha visão, essa minha missão, se eu não estiver feliz com o que eu tô fazendo, não tiver esse brilho no olhar com a loja, eu fecho tudo e faço outra coisa, não tem problema. Mas enquanto eu tenho esse brilho e essa vontade de proporcionar momentos para as pessoas, a gente vai cada vez mais atingir mais pessoas com isso, se Deus quiser. E Bia, fechando, vendo toda essa linha histórica de 2011, 2012 até hoje, quase 11 anos, né? Não, 11? 11, 12 anos, né? 12. Fazendo uma comparação muito simplista. 12 não, 11. Eu tô no 11. Fazendo uma comparação muito simplista da minha parte, mas pro coração da Bia hoje, o que significa um bombom de morango? Nossa. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Mas é a mudança da minha vida. É tipo... É dizer que o bombom de morango... ele fez eu mudar completamente a percepção da minha vida, né? Então é uma coisa tão simples e que ao mesmo tempo me representa tanta dificuldade, mas tanta alegria hoje vendo as pessoas comendo bombom de morango na minha loja. Então é esse alto e baixo que representa pra mim, sabe? Que ao mesmo tempo ele foi motivo, assim, surgiu numa fase muito difícil da minha vida, ele trouxe muitas alegrias e com muitas dificuldades. Mas ele estava ali presente. Ou seja, muitas vezes, você que está ouvindo esse podcast, quantos bombons de morango estão passando na sua frente hoje? E você não aproveita a oportunidade. Talvez, vendo de uma maneira simplista, o julgamento lá atrás talvez fosse nada a ver botar esse bombom de morango numa tapoer para tentar vender 8. Como eu poderia ter visto e ter ficado com vergonha ou qualquer coisa assim. Né? Então, acho que as pequenas oportunidades surgem e a gente que não sabe agarrar. Sim. Né? Então... você que está ouvindo esse podcast e quer acompanhar um pouquinho mais, na descrição do nosso podcast, tanto no YouTube quanto nas plataformas digitais, tem todos os canais de comunicação para encontrar a Bia, a loja. E você que está fora desse estado e quer aproveitar, em breve, quem sabe o seu doce não pode chegar até você. Tivemos spoiler aqui. Quem sabe? Fica a dica. Onde eu tô, Fernando? Tô lá? Tô aqui. Não percam, semana que vem mais um podcast incrível aqui no NapaCast. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, compartilhe também. Falou, não ouça, mas compartilhe. Acho que é importante isso. Se inscreva no canal. Se você quer trazer a sua marca, apoiar, enfim, tal, fale com a gente também. Se você tem opinião de convidados, nos indiquem também, porque o foco do nosso bate-papo é realmente levar histórias que inspiram. Assim como a Bia, eu acredito que eu saio daqui com um monte de percepção nova. E principalmente, Bia, porque nessa semana eu comecei um momento novo na minha vida, que você fez a vida toda, que foi dar cara. Né? Eu comecei a me expor essa semana. Eu não faço isso de forma alguma. Eu faço palestra em uma porrada de empresa, eu tremendo em um monte de lugar, mas no vídeo nunca né? Eu falo aqui no podcast, falo nas brincadeiras, enfim, tal. Mas eu nunca falei do Edu. E tá sendo uma grande barreira para eu vencer esse obstáculo. Falar assim, opa, eu vou ligar o celular e vou falar, tô fazendo algo, né? Não estou bebendo água, mas eu tô fazendo algo e tentar contribuir a algo para a sociedade, até no intuito de realmente, quem sabe, o que eu faço dentro das indústrias hoje, nas grandes marcas do país, que eu possa trazer isso para as pessoas, mas é uma barreira muito grande. E quando eu falei contigo hoje por WhatsApp, que eu falei, eu queria ouvir isso dessa trajetória online, porque você navegou num lugar que era difícil, porque as pessoas julgavam, talvez quem colocasse a cara para falar no Instagram, no Facebook, era diferente naquela época. Hoje todo mundo fala, mas hoje já é difícil. Eu sou ator, eu faço casamento, eu dou palestra, eu faço evento, faço podcast, mas ligar uma câmera e falar, opa, eu sou o Edu, ainda é uma barreira. Né? E vivendo essa semana me faz tão bem te ouvir dentro desse processo. Então, obrigado por compartilhar. Obrigada, de verdade Edu. mesmo. Obrigado pelo mimo do ovo. Eu que agradeço. E eu confesso que eu preciso frequentar mais lá. Tomar um Puxa café. minha orelha. E é 100% por lerdeza, porque eu pego meu filho na escola, eu passo ali em frente assim, eu passo um rotezinho que ele gosta do parquinho do Residencial das Ilhas que tem ali embaixo. Tá do lado. Eu tenho medo dele só lá dentro. Mas, né? Eu tenho medo. Ele gosta do donut rosa.
Enfim, você sabe disso. Então, mas é maravilhoso entender a sua história hoje. E eu fico feliz porque eu lembro de lá atrás, de Buscar Deus na Sua Casa, da loja da Bel, da mudança da loja. Nos eventos. Feiras de casamento. De casamento que só teve brigadeiro. E eu lembro de um específico que tinha uma garrafinha que você apertava. Não tinha um negócio assim? Tinha, a gente trabalhou também, que era... Uma pipetinha, sei lá como uma é que pipeta era isso, não era? Uhum. Olha como eu lembro lá atrás. Eu lembro de alguns momentos de provar vários tipos de brigadeiro e era algo insano naquele momento. Eu falei, caraca, quem que trouxe 10 tipos de brigadeiro? Não é um brigadeiro, não, são 10, 12, 15, sei lá quantos tipos de brigadeiro, enfim, tal. E é muito legal ver a sua maturidade nisso, porque eu me recordo que há quanto tempo foi a loja da Bel? Quando você começou na Bel? Você não vai lembrar de tempo, né? Eu não vou lembrar, mas faz 3... Foi... Nossa, 6 anos que eu abri lá. Atrás? Por aí. Porque faz 6 anos que eu tenho loja. E eu lembro que há uns 6 anos atrás, eu devo ter até isso salvo até hoje, tem uma mensagem da Bia no meu celular, falou assim, Edu, eu precisava de uma ajuda para entender um pouquinho do mercado de funcionário, de como treinar, de como se preparar, tal. E no fim a gente só trocou ideia de conversa, de bastidor e tal. E hoje ver você nesse nível me enche de orgulho de falar, cacete, olha onde essa menina chegou. Né? De ouvir do Xandão falar, de ouvir das pessoas falarem, eu não tinha noção disso, de verdade. Eu vim de coração aberto para ouvir a sua trajetória e sair daqui falando assim, cacete, como você cresceu. De verdade, que orgulho. Parabéns mesmo, que delícia isso. Obrigada, Edu. Adorei o convite, muito obrigada. E muito sucesso nessa sua jornada. Não é fácil, eu falo que tudo que é novo nos desafia. Sim. Mas são nos desafios que estão as oportunidades dos nossos maiores crescimentos. É isso. Então a gente precisa enfrentar mesmo. Precisamos acreditar sempre. O mundo já não tá fácil, né? Já com uma dose de doce extra fica mais fácil. Dá tudo certo. E aí você faz assim, você vai lá, come um bombom de morango, toma um café, e aí você pensa no próximo passo. Cria coragem. Ótimo, é isso. Quando você comer um bombom de morango, você vai falar assim, cara, não, preciso ter coragem. E você sabe que eu amo bombom de morango, eu não sabia dessa história do bombom de morango. Tá vendo? Então você vai lá agora, comer um bombom de morango e tomar café. Eu vou com o Fernando e com a Lu. O Vitor não veio hoje, a Lu mas conhece. O Vitor é pior. A Lu trabalhou comigo, você sabe, né? Bom, você que indicou a Lu pra mim, né? A Lu é minha sobrinha, a coisa mais linda do mundo. Belezinha. Eu roubei ela da Bia depois de volta. Eu indiquei ela pra Bia, ele que indicou a Lu, depois ele roubou a Lu de mim. Aí eu falei, Lu, vem trabalhar comigo, larga a mão da Bia, vem trabalhar comigo. Foi mais... estamos em família. Estamos em família. É assim que funciona. A vida são ciclos. É isso. Gente, obrigado por quem acompanhou até agora, pelos comentários, por quem curtiu, por quem tá indicando. E nos próximos dias, no nosso canal de cortes, Napa Cortes, os melhores cortes desse bate-papo com a Bia, também vai estar lá. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Obrigado, Mayara. Beijo. Tchau. Valeu, Vi. Valeu, Fernando. Beijo, valeu, tchau. Lu. Tchau.